não sei porque que está acontecendo. Foi. Então tá, vamos começar. Boa noite a todos e todas, oficialmente, né? Boa noite oficial. Eu gostaria de iniciar hoje, né, o nosso segundo encontro me apresentando. Eu me chamo Gabriela Braz, eu sou doutoranda da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, com orientação da Ana Cláudia. Faço parte aí da equipe do Levica e da equipe organizadora desse curso de extensão. Então, estamos hoje, né, iniciando mais um dia do nosso curso. E para conversar com a gente hoje está a Samara, né, a professora Samara Vieira Franco. Eu vou apresentar ela um pouquinho, mas fique à vontade, tá, Samara, para você explorar melhor assim a sua apresentação depois para a gente, tá? Ela é doutoranda em Serviço Social pela UERJ, mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Regional pela UF, assistente social formada pela UFRJ e pesquisadora da temática do refúgio e serviço social. Né? O tema hoje da nossa aula é sobre refugiados no Brasil, o processo de integração da população refugiada no território, direitos das pessoas em situação de refúgio, acolhimento e escuta social, acesso às políticas sociais e atendimento integral à família. Bom, a nossa temática está bem grande, né? Acredito que será muito rico o nosso encontro hoje para poder abarcar tudo que o título, né, está indicando para a gente. Então, mais uma vez, quero desejar boas-vindas, né, a vocês, boas-vindas também a Samara, dizer para você ficar, Samara, super à vontade, tá bom? Eu vou apresentar para você o slide e vocês, turma, podem ficar super à vontade também para deixar comentários no chat que eu vou ficar de olho, tá bom? É isso. Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela apresentação. Fico feliz por esse convite, por essa noite, estarmos aqui trocando, pensando junto. Enfim, fico contente mesmo da possibilidade de estar num curso de extensão, compartilhando um pouquinho do conhecimento adquirido em pelo menos 6 anos discutindo a temática do refúgio. Na realidade, eu sou pesquisadora da temática do refúgio há pelo menos 6 anos, desde a graduação, né? Desde a minha formação na UFRJ, onde eu fui, de fato, pesquisadora de iniciação científica, né? Dei prosseguimento no mestrado na UF, minha querida casa também, e atualmente, já no 3º ano do doutorado, né, na UERJ, realizando um trabalho aí de compreensão, uma análise do trabalho das assistentes sociais junto à população refugiada na cidade do Rio de Janeiro, no âmbito da proteção especial, tá? Hoje eu trouxe algumas considerações importantes para a gente compreender a temática do refúgio aqui no Rio de Janeiro, né? Obviamente eu vou trazer alguns dados, né, para a gente pensar no território brasileiro, a gente compreender esse cenário, o aumento exponencial das solicitações de refúgio no Brasil, né? Enfim, e obviamente chegar a um contexto de compartilhar com vocês a minha experiência enquanto assistente social. Já estou há 2 anos e meio trabalhando numa ONG aqui no Rio de Janeiro, né, diretamente com a população refugiada e imigrante, né. Antes tive também experiências como voluntária em diferentes instituições também, como pesquisadora, como colaboradora, sobretudo na área de integração local. E vocês vão verificar que meu material é um material leve, eu quero tentar pensar junto com vocês, compartilhar as experiências vividas até o momento e são experiências que têm dado certo, né? Então, eu sei que aqui tem muitos profissionais também, eu sei que tem estudantes, tem pesquisadores, tem profissionais, pessoas que estão atuando no momento. Eu acredito que a gente pensar em estratégias de atuação, né, pensando nas particularidades da população migrante, é muito importante, tá? Então, esse é o primeiro momento, eu estou me apresentando aí para vocês, eu peço por gentileza que passe para o próximo slide. Não quero me tornar repetitiva, porque eu sei que na aula passada o professor Jário já trouxe considerações, né, sobre o refúgio na atualidade, com certeza trouxe um panorama, né, desses deslocamentos forçados, né, sobretudo por guerras e conflitos na atualidade. Falou sobre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, a Agência Internacional da ONU, que atende a questão específica dos refugiados. Eu me atenho exatamente esse grupo, eu sei que a gente está falando da população migrante como um todo, mas eu gostaria de dar um enfoque ainda maior para a questão dos refugiados na atualidade, por isso que vocês vão verificar.
Parto de uma perspectiva macro aí, onde a gente vai falar sobre o refúgio, né? Eu faço uma análise aí, trago pelo menos alguns dados para a gente considerar essa evolução histórica dos dados, dos deslocamentos forçados no mundo por guerras e conflitos. E aí eu trago um dado que é importante, e é importante sobretudo na pesquisa que eu venho desenvolvendo esses anos, né? Partindo de 2008. Pensando sobretudo na crise que a gente tem, uma crise econômica, esse boom que a gente tem aí, nessa crise mundial, e como isso de alguma forma impacta sim diretamente os deslocamentos forçados na atualidade. Tá? Eu já até compartilho com vocês depois, enfim, em algum momento, a minha dissertação de mestrado, para vocês compreenderem o que eu quero dizer com isso, mas aqui eu posso dizer exatamente que eu vou partir dessa premissa de que a crise econômica de 2008, ela tem um forte impacto nos deslocamentos forçados na atualidade, tá? E é uma crise que vem, sem dúvida, se estendendo, é uma crise violenta, é uma crise que, sem dúvida, vem impactando as populações do mundo inteiro. E a gente verifica isso, sem dúvida, com desemprego em massa, né, com a profunda crise econômica, a pobreza, a miséria, a fome, a dificuldade de inclusão, né, nas suas sociedades, enfim, e obviamente as guerras e os conflitos em andamentos que, sem dúvidas, eles não estão isentos de interesses, pelo contrário, eles possuem interesses e atrás desses interesses estão vidas. Tá? São vidas perdidas, vidas em deslocamento, vidas que estão em busca da sobrevivência, de salvaguardar sua vida. Então, vou partir de 2008, onde a gente tem um número de 42 milhões de deslocados forçados por guerras e conflitos na atualidade. Aí eu situo para vocês, o refúgio desde as duas grandes guerras mundiais do século XX e, sobretudo, atualmente, é um fenômeno de massa em movimento de ascensão. E a gente verifica isso com os dados, sobretudo que o Jário já colocou, e eu busco sinalizar aqui. Não coloquei os dados de 2020, mas eu sei que o colega já colocou, mais de 80 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado no mundo. E aí essa fonte, justamente, a gente vai fazendo uma análise, né, dos documentos anuais do Acnur, né, ou Tendências Globais, para justamente analisar e compreender esses deslocamentos na atualidade. Chegamos em 2019 com 79,5 milhões de deslocados forçados por guerras e conflitos na atualidade, em 2020 mais de 80 milhões, na realidade mais de 82 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Partindo dessa conjuntura, é quando a gente vai chegar para compreender como esse deslocamento forçado, como essas pessoas em movimento chegam ao Brasil. E aí, nesse segundo momento, eu vou trazer no gráfico, por gentileza, para passar aí, o número de solicitações de refúgio por ano no Brasil. Eu trago dados desde 2010, né? Pesquisas, estudos em andamento na atualidade vão mostrar que, a partir de 2010, a gente tem um boom nas solicitações de refúgio no Brasil, sobretudo reflexo dessa conjuntura mundial de deslocamentos forçados, que a gente verifica por guerras e conflitos. E a gente chega, em 2010, a gente tem 3.220 pessoas solicitantes de refúgio no Brasil. A gente chega exatamente em 2014, né, com um número muito expressivo. 28.385 solicitações de refúgio. Isso, na realidade, são acumulados, tá? É importante a gente falar. Quando a gente chega em 2018, e é justamente o reflexo desse cenário que nós estamos vivendo, sobretudo na Venezuela, um país vizinho, que vem vivenciando uma crise econômica, política, social profunda, aguda, e vem provocando um deslocamento em massa, né, dessa sua população. Então, a gente chega em 2018 ao número de 80.057 solicitações de refúgio para o governo brasileiro, né, de pessoas que estão em deslocamento, estão buscando sobrevivência, estão buscando refúgio. Quando a gente chega aqui em 2019, esse número cai um pouquinho, mas aqui a gente já está falando, são números por ano. Tá? Aqui a gente está falando, em 2018, 80.057 solicitações de refúgio, em 2019, 58.800 solicitações de refúgio. Quando a gente traz esses dados, aparentemente, como a gente vai ver mais adiante, são dados que falam por si, Porém, a gente tem que compreender que, na realidade, o número de solicitações de refúgio, se comparado ao número de reconhecimento da solicitação de refúgio, ainda é ínfimo. A gente precisa ainda avançar
nessas análises, sobretudo porque nós temos uma fila de espera de mais de 80 mil pessoas aguardando o deferimento das suas solicitações ao governo brasileiro. Isso é muito importante pontuarmos. A gente precisa de celeridade nesse processo, tá? Para compreender justamente esses dados, é por isso que eu quero pontuar dessa forma, tá? E aí todas as fontes, todos os dados que eu vou compartilhando com vocês são elaborações próprias, tá? São dados coletados dos relatórios, né, anuais sobre refúgio, emitidos pelo CONARE. Não sei se a gente já teve a oportunidade de falar na aula passada, mas o CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, tá? Aqui no Brasil. É o comitê responsável em analisar as solicitações de refúgio, a deferir os casos ou indeferir. Então, a gente fica em contato direto, as instituições que trabalham com a população refugiada têm um contato direto para realizar consultas, para acompanhar os processos, para compreender as análises que são feitas, compreender o sistema, porque hoje, até isso é importante a gente estar falando nesse momento, desde o início da pandemia, o processo tem sido um pouco mais facilitado pela ferramenta aí da internet, né? As instituições conseguem fazer essa solicitação online. Antes o processo era feito diretamente na Polícia Federal, mas agora as instituições, e isso é muito importante porque a gente consegue, como profissionais, entender o momento da sensibilidade, do cuidado, de compreender o momento que aquela pessoa está relatando a motivação da saída do seu país de origem. Então, hoje, na instituição, sobretudo, posso falar como experiência que eu trabalho, a gente consegue acompanhar essa solicitação, dar entrada junto ao solicitante de refúgio ao seu processo e acompanhar ao longo desse processo. Eu não cheguei a trazer isso em slide, mas eu compartilho na minha fala aqui com vocês. Hoje, se a gente recebe um solicitante de refúgio, uma pessoa em situação de deslocamento que solicita o refúgio para o governo brasileiro, né, a gente preenche um formulário de mais de 20 páginas, hoje online, antes precisava ser preenchido à mão, enfim, e ia diretamente na Polícia Federal. Hoje a gente pode fazer isso online, mais de 20 páginas, onde ele vai relatar um pouco da sua história, ele vai relatar exatamente quem ele é, se ele possui algum documento, que nem sempre possui um determinado documento nesse deslocamento, justamente porque nem sempre dá tempo de sair com seu documento de identificação. Quando a gente fala exatamente do refúgio, a gente fala pessoas que estão em trânsito justamente por uma situação de ameaça, de violência, de perseguição, e que nem sempre dá tempo, na saída, de obter aquele documento que ele tem guardado. Por isso também que muitas pessoas não conseguem revalidar o diploma, trabalhar na sua área, aqui no novo território, no novo país, porque muitas vezes não conseguiram trazer esse documento no seu deslocamento forçado, tá? E esse é um ponto. Quando a gente faz essa solicitação, a gente precisa anexar o que ele possui de documentação. Ele pode ter documentação, como ele não pode ter documentação, isso não vai ser um impeditivo para ele solicitar o refúgio ou a proteção do governo brasileiro, que está amparado pela Lei 9.474, de 1997, considerada uma das legislações mais modernas frente à questão do refúgio. Na realidade, é considerada a mais moderna na América Latina. Então, a gente tem uma lei muito importante que está amparando a população refugiada no território brasileiro, tá bom? Eu posso também compartilhar isso em material, posso falar com a Ana e estar compartilhando com vocês para vocês verem e realmente destacarem partes importantes, sobretudo para quem está trabalhando e quer compreender melhor o que é cada ponto, né, dessa legislação. Posso estar também, eu me coloco à disposição para estar compartilhando com vocês aquilo que eu tenho de experiência. Tá bom? Então, falado isso, a gente consegue, nesse momento, solicitar o refúgio, encaminhar para o Ministério da Justiça e, após encaminhado para o Ministério da Justiça a solicitação de refúgio, onde ele vai ter que descrever situações de ameaças, qual foi a motivação do seu deslocamento, por que ele chegou no território brasileiro, se ele também deseja estender a sua solicitação de refúgio para algum familiar, que é muito comum, sobretudo quando se tem crianças e adolescentes acompanhando esse adulto que está solicitando refúgio, ele se torna uma extensão do processo do responsável legal dele aqui no território, tá bom? E a gente encaminha para o Ministério da Justiça e, após esse processo, a gente faz um agendamento na Polícia Federal e ele vai retirar o seu protocolo de refúgio. Vejam, o protocolo de refúgio é um documento provisório. Ele tem validade de 1 ano, precisa ser renovado, portanto, a cada 1 ano. Atualmente, né, e isso é muito bom, é um avanço significativo que a gente tem, o protocolo de refúgio está evoluindo para um cartão. Até então, era uma folha A4, preta e branca,
com as informações, nome completo da pessoa, dados de filiação, datas de entrada no território brasileiro e uma foto 3x4, que nem sempre é uma foto colorida. Né? Esse documento dificultava e ainda dificulta, porque ele ainda não foi extinto, na inserção nas políticas sociais, sobretudo. Né? Ele dificulta o processo de integração local desse imigrante, desse refugiado no território brasileiro. A gente está conseguindo avançar. Todos aqueles, desde o início desse ano, que estão renovando o protocolo de refúgio ou estão dando entrada na solicitação de refúgio, recebem um protocolo com um número de requerimento. Isso eu estou falando que é importante. Alguns colegas profissionais podem se deparar com esse documento, tá, nos seus espaços, com o número de requerimento, e é através desse número que ele vai poder acompanhar se já foi emitido o documento, que é um cartão, que é o cartão do Registro Nacional Migratório, tá? Esse é um documento provisório também. E se vocês verem, é um documento vermelho, diferente do RNM atual, que é um cartão azul. Isso é importante porque alguns se deparam, mas esse documento eu não identifico, eu não reconheço. Do que se trata? Esse é o documento provisório de refúgio. E nós evoluímos, e isso é importante ser dito, tá? Mas alguns podem ainda se deparar com o protocolo de refúgio. É importante dizer, esse documento é válido em todo o território nacional. Ele possibilita a garantia e o acesso a direitos, tá, aqui no território, e assim a gente tem lutado muito para que as instituições e os espaços possam reconhecer esse como um documento válido, como um documento legal em todo o território brasileiro, tá bom? Então, dito isso, a gente vai seguindo, e aí eu vou pedir para passar para o próximo slide, já tendo conhecimento sobre o número de solicitações de refúgio, né, no Brasil. A gente, verificando, pegando os dados de 2020, período no qual a gente teve 28.899 solicitações de refúgio, né? Exatamente nesse ano foram 28 mil solicitações de refúgio. Olha só, estávamos na pandemia, tivemos um número expressivo. São pessoas que ou já estavam no território brasileiro, ou chegaram um pouquinho antes da pandemia e estão buscando regularizar sua situação migratória, ou, enfim, entraram por alguma via terrestre, né, de alguma forma irregular, em busca de salvaguardar a sua vida e estão solicitando o refúgio nesse momento, a 2020. E a gente vai verificar o número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado por sexo e grupo social, grupos de idade, tá? 2020. Eu destaquei justamente porque aqui a gente tem um dado importante, né? Menores de 15 anos, né? Um total de 28.899 solicitações de refúgio nesse ano de 2020, né? Nós tivemos 6.672 solicitações de menores de 15 anos. É um número expressivo. É um número importante a gente considerar, já que nós estamos falando aqui sobre exatamente a população migrante e focando também sobre questão de crianças e adolescentes, tá bom? Esses dados, até eu gostaria de destacar, a OAB Migra é uma instituição que vem realizando pesquisa sobre a temática do refúgio, tem contribuído muito na coleta de dados junto à Polícia Federal, junto ao CONARE, enfim, para compreender o cenário do refúgio na atualidade, não só do refúgio, mas da migração como um todo. Então, eles disponibilizam anualmente dados importantíssimos, tanto para pesquisadores como para curiosos, pessoas que querem compreender como tem sido essa migração aqui no Brasil, tá? Então, a OAB Migra é uma instituição muito importante e essas informações foram elaboradas a partir do OAB Migra. Eu compartilhei a partir justamente de um documento que é importante e eu compartilhei também com vocês. É o Refúgio em Números, que é um documento publicado anualmente pelo Ministério da Justiça, tá? Até uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, e já vai para esse próximo slide, são os refugiados reconhecidos no Brasil. Aqui eu trouxe os dados do total acumulado por ano, desde 2010, já que a gente está buscando destacar os dados desde 2010 no Brasil, né? A gente falou desde 2008, num contexto geral, internacional, e a partir de 2010 no contexto brasileiro, tá? A gente teve aqui, em 2020, um número muito expressivo de refugiados reconhecidos no Brasil. Foram 69.774 refugiados reconhecidos no território brasileiro. Somente em 2020, foram 26.577 casos de reconhecimento de refugiados,
tá? E aí isso vai se dar exatamente por um momento muito importante. É uma análise simplificada dos processos de reconhecimento da condição de refugiado, né? Justamente o CONARE vem fazendo essa análise simplificada, reconhecendo a questão dos venezuelanos como uma condição de grave e generalizada violação de direitos humanos desde 2019. Aqui, eu até destaquei para vocês, né, no meu roteiro, para a gente poder estar conversando, o maior número de pessoas refugiadas reconhecidas entre 2011 e 2020 é da população venezuelana. Tá? Nesse espaço de tempo, foram 46.412 pessoas refugiadas reconhecidas da nacionalidade venezuelana aqui no território brasileiro. Depois é seguido pelos sírios, tá? 3.594 casos. Depois de congoleses, 1.050 casos, dados do CONARE. Dentre os solicitantes da condição de refugiado, as nacionalidades mais representativas foram dos venezuelanos, então, com 60%, haitianos, 23% e cubanos, 5%. Panorama, isso vai estar nesse relatório que eu compartilho com vocês já, se eu não já compartilhei, tá? É o mais atual do CONARE. Sigo também dizendo que em 2020 foram 75% das solicitações apreciadas pelo CONARE foram registradas nas unidades da federação que compõem a região norte do Brasil. O estado de Roraima concentrou o maior volume de solicitações de refúgio apreciadas pelo CONARE, foram 60% dessas solicitações. E isso é importante, né? A gente tem Roraima aí fazendo fronteira, né, com esse país vizinho, e muito importante no acolhimento da população migrante venezuelana. Alguns colegas e estudiosos que já foram a campo compreenderam como tem sido uma situação muito delicada, né? Muitos venezuelanos estão em situação de rua aguardando o processo de interiorização, tá? Esse processo é importante, mas é um processo também muito burocrático. Eles precisam ter a garantia de que na chegada, nesse outro estado da federação que eles estão indo, eles vão ter o acolhimento, seja de uma família, de uma instituição. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 instituições importantes que têm possibilitado essa interiorização de venezuelanos. Uma é a Caritas, do Rio de Janeiro, referência no trabalho com a população refugiada, pioneira, sobretudo, no trabalho com a população refugiada. Eles têm um abrigo chamado Papa Francisco e também tem mais algum outro espaço que acolhe mulheres venezuelanas com crianças e adolescentes. Tá? Essa instituição tem feito esse acolhimento já há pelo menos 2 anos, tem sido muito importante, faz exatamente esse processo de interiorização, a parceria com o governo brasileiro, que justamente vem acolhendo a população refugiada venezuelana no território. Além disso, também tem aldeias infantis, SOS Aldeias Infantis tem feito também um trabalho muito importante no acolhimento de famílias, e aí já é uma configuração não só mulheres, mas famílias, homens e mulheres. É importante dizer que existe um prazo para essas famílias estarem acolhidas nesses espaços. E dentro desse prazo, eles precisam ter a inclusão nas políticas e a inclusão no mercado de trabalho. Geralmente são 45 dias, 1 mês e meio, para que eles consigam se estabelecer, terem um abrigo, serem encaminhados para o mercado de trabalho. Isso, geralmente, o serviço social das instituições realiza esse encaminhamento para que, a partir daí, eles possam conseguir o que a gente chama de porta de saída, que é a emancipação. Não é um processo simples e, ao meu ver, não é um processo rápido, tá? Porque a gente sabe qual é a conjuntura que vivenciamos, um desemprego exponencial, muitas pessoas na informalidade, e conseguir ter essa segurança de sair, alugar um espaço, se manter a subsistência aí da sua família, é um desafio diário. Porém, tem sido assim e muitas famílias têm optado justamente por essa interiorização dessa forma, tá? Que é um voo direto, né, gratuito, que vem trazendo essas famílias para outros estados. Quando não é assim, algumas pessoas conseguem com algum recurso e aí algum acúmulo durante um determinado tempo, né, de vida, e o pouco que conseguem também, um recurso justamente para conseguir fazer a sua própria interiorização. Então, podem fazer a escolha de ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e com recursos próprios chegam a esses estados. Um desafio maior ainda, né? Chegar no novo território, não conhecer esse território, não conhecer essa língua, essa cultura, e tentar se inserir nessa sociedade, né? Ser incluído no mercado de trabalho e conseguir sobreviver. Que desafio, né? Que desafio. É por isso que nós estamos falando sobre esse assunto hoje, né? Sobretudo quando a gente está pensando numa configuração de famílias.
E aí eu até digo isso como experiência, né? Hoje, nesse deslocamento que a gente vivencia, sobretudo da população venezuelana, né, para o Brasil, falando sobre Rio de Janeiro, a gente tem uma configuração de famílias numerosas, né? Famílias de constituição mãe, tá? Que pode ser pai e mãe também, mas em sua maioria são mulheres que vêm acompanhadas com seus filhos. Tá? E aí, numa configuração de famílias numerosas, são 3, 4, 5 crianças aí nessa configuração de família. Essa é uma realidade. Que vem e podem ser abrigadas em alguma instituição aí parceira, vinculada, enfim, ao governo brasileiro, que tem feito essa interiorização, ou não. Tá? E aí, pensando nisso, é por isso que mais adiante eu vou falar com vocês sobre algumas estratégias, experiências, né, particulares que têm sido muito importantes para tentar garantir o acesso às políticas públicas e essa integração local da população refugiada no Rio de Janeiro. Tá bom? Vamos lá. Falei sobre esses dados aqui, de entre 2010 e 2020, só quis destacar porque eu acho que pode ser um material também para quem está estudando e pensando aí, né? E a gente vê que 2019 também foi um momento muito expressivo de avaliação e de análise dos casos, né? Sobretudo de reconhecimento, porque a gente sabe que nem todos os casos de solicitação de refúgio têm uma resposta positiva. Temos visto, sobretudo, nesse momento, muitos processos sendo arquivados ou obtendo uma resposta negativa do governo brasileiro. E eu penso, tá, que isso muitas vezes se dá até, sobretudo, uma limitação que se tem no formulário de refúgio, na própria entrevista, de compreender as nuances, as particularidades desse deslocamento que é forçado e que está permeado de ameaças, violências, graves violações de direitos humanos. Tá? Às vezes, pode ser preciso mais de um momento, mais de uma entrevista, para que a pessoa consiga organizar na sua mente exatamente os fatos ocorridos. Tá? Nem sempre é fácil. Vocês pensem, aquele que vivenciou o deslocamento, que possui um trauma desse deslocamento, crianças que possuem esse trauma, como esses responsáveis, como essas pessoas, elas conseguem, no momento de um formulário que é limitado ali num texto, numa entrevista, geralmente expressar com riqueza de detalhes um fato que é macro, que é enorme. São diversas questões que estão ali motivando a sua saída. Tá? E isso é muito delicado. A gente, trabalhando, né, no âmbito da sociedade civil aí, terceiro setor falando, a gente vê um desafio diário em tentar até compreender quais são os critérios, né, da análise da solicitação de refúgio frente, né, do governo brasileiro, frente a esses casos. Mas, enfim, sem dúvida, são fatos que são analisados com conteúdo, né? Eles vão considerar o cenário atual de cada país, nem sempre eles consideram que, nesse determinado momento, eles estão sendo motivados à saída forçada, e isso pode gerar mais à frente uma negativa na solicitação do refúgio. Enfim, cada caso, falando nesse assunto, cada caso é um caso, tá? E aí, assim, vamos lá. E aí até destaquei o que eu já falei para vocês, tá? Segundo o CONAR, a nacionalidade com o maior número acumulado de refugiados reconhecidos até 2019 era de sírios, tá? Porém, a partir de 2020 essa configuração muda e agora são os venezuelanos, tá? Um número bem expressivo. Nesse próximo slide, eu vou destacar o número de refugiados reconhecidos por sexo segundo grupos de idade. Mais uma vez, querendo destacar para vocês o número de crianças e adolescentes nesse cenário, tá? Aqui a gente tem um total aí de 26.577 refugiados reconhecidos em 2020 e dividindo isso nesses grupos de faixas de idade 0 a 4 anos, foram 160, tá? No total, e de 5 a 14 anos, 729, tá? Crianças e adolescentes reconhecidos como refugiados, particularmente no ano de 2020. E aí a gente chega no próximo momento, que é o que eu quero falar com vocês sobre o processo da garantia de direitos, tá? Passando esse slide dos dados, e vocês podem aí ver, a gente compartilha, pensar junto daqui a pouco, enfim, se a gente conseguir abrir para uma discussão, para um debate, enfim, a gente se coloca à disposição. A gente coloca nesse próximo slide o programa do Acnur. O Acnur tem um programa chamado Soluções Duradouras,
ou soluções duráveis. É um tripé. Vamos pensar da seguinte forma, tá? E aí o que nos interessa aqui, que eu vou abordar ao longo dos próximos slides, é a integração local da população refugiada dentro desse programa do Acnur, que é as soluções duráveis, que são as soluções duráveis, tá? E que está previsto na Lei 9.474 de 1997. Dentre essas opções que a gente tem das soluções duradouras, tem a repatriação voluntária. O Acnur ele vem trabalhando com os países de origem, os países de refúgio, para os refugiados voltarem para casa. Pode existir a opção, a situação se estabilizou, a guerra foi contida, o conflito foi contido, a situação já se encontra estável, eu desejo voltar para o meu território de origem. O Acnur vem fazendo esse trabalho e é possível repatriar essas pessoas solicitantes refugiadas no nosso território, por exemplo. Essa é uma das opções, tá? De soluções duradouras. A outra é do reassentamento, que é uma alternativa para aqueles que não podem voltar ao seu país de origem, sendo reassentados no país de refúgio. E o terceiro, que é o que nos interessa focar nesse momento, é a integração local, né? É uma tentativa de integração dos refugiados no país de chegada. Isso pode acontecer de diferentes formas, seja com aulas de português, o acesso à educação, saúde pública, assistência social, né, carteira de trabalho, a inclusão no mercado de trabalho, né, assistência jurídica, o atendimento psicológico. Tudo isso a gente pode considerar o processo de integração local dentro do programa de soluções duradouras do Acnur. Cada instituição tem a sua forma de desenvolver essa integração local. Em determinado momento vai focar em determinado grupo, em determinado momento está focando em determinado aspecto, na assistência social, na assistência jurídica. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, durante alguns anos, desde 2017 até ano passado, a gente tinha um núcleo na Rui Barbosa, em Botafogo, que se chamava CEPRI. CEPRI era uma clínica jurídica para atendimento à população refugiada e imigrante. Então, atendiam todos os casos, e aí eu posso dizer que, de fato, atendiam muitos casos. Consegui acompanhar um pouquinho de perto sobre essa experiência deles aqui, de atender a maioria dos casos de demanda jurídica da população refugiada e imigrante. Hoje o CEPRI se chama CEPREME, eles estão atendendo de forma virtual, online, vem atendendo casos já acompanhados pelo CEPRI e alguns casos novos encaminhados por algumas instituições. É uma instituição de referência, com profissionais gabaritados na assistência jurídica a refugiados e imigrantes, e aí eu posso dizer que são especialistas, né, advogados, enfim, profissionais de relações internacionais especializados nessa temática. Isso é muito importante. O direito, né, da população migrante tem a sua especificidade. É importante que quem esteja acompanhando seja um profissional que tenha a compreensão e a leitura sobre as nuances dessa questão que é o deslocamento de refugiados e imigrantes, tá? E eles fazem parcerias, eles têm um diálogo muito forte com a Defensoria Pública da União e do Estado, enfim, e estão acompanhando de perto muitos casos de refugiados imigrantes no Rio de Janeiro. E aí, a gente abre um leque aqui, tá? Só para poder dizer, dentro dessa regularização migratória de refugiados e imigrantes, há diferentes aspectos. Eles podem estar solicitando refúgio, né? Podem estar tentando acompanhar o seu processo de solicitação de refúgio, podem estar solicitando a residência visando o acordo Mercosul, podem estar solicitando a residência por reunião familiar, que é uma prerrogativa quando se tem algum filho brasileiro ou é casado, constitui um matrimônio com brasileiro ou brasileira. Essa é a nomenclatura de autorização de residência com base em reunião familiar. Também podem estar solicitando a naturalização, como eles chamam, estão em busca da nacionalidade brasileira. É um processo muito burocrático, mas se eles estiverem dentro dos critérios, do que é solicitado, é muito possível eles conseguirem aí a sua nacionalidade brasileira. E assim a gente tem aí um leque de possibilidades sobre essa regulação migratória e que as instituições vêm acompanhando esses processos. Bom, e aí eu acabei falando um pouquinho, porque bastante, na realidade, sobre essa assistência jurídica, que é muito importante. Vocês vão ver mais lá à frente, tem uma pesquisa do IPEA que eu estou compartilhando com vocês, ela é um pouquinho antiga, de 2015, a gente está na torcida aí para ter uma atualização desses dados, na realidade, foi uma pesquisa de campo, né, em instituições, e sem dúvida deve ter demandado muito, mas a gente precisa de dados atualizados, mas
apesar desses dados estarem um pouquinho caducados, né, por serem de 2015, eles são muito importantes para a gente ter um panorama sobre o perfil das principais dificuldades enfrentadas pela população migrante. E eles vão pontuar com você, e eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, eles vão pontuar nessa pesquisa que eles conseguem identificar, em sua maioria, como a maior dificuldade o idioma, ou seja, a barreira linguística, é uma das principais dificuldades apontadas por eles, e, em sequência, a documentação, a dificuldade em obter a documentação. Então, é aquilo. Eu preciso compreender e falar o idioma. Eu preciso me comunicar antes de tudo. Me comunico, agora eu preciso solicitar quais são as minhas demandas. Isso até quando a gente é imigrante em outro território. A gente tem que tentar se comunicar na nova língua, né? Para conseguir, pelo menos, pedir uma comida, pelo menos circular na cidade, ter o acesso direito à cidade, enfim. Então, essa é a maior dificuldade. Quando chega nesse ponto da documentação, é um caso muito burocrático, tá? É sempre muito bom que eles consigam ter por trás instituições que possam estar apoiando, profissionais que possam estar orientando. É uma relação de documentos, né? Muitos documentos aí, sobretudo quando eu estou falando da autorização de residência, e que aí a gente já está falando sobre imigrante, né? Aí eu já não estou falando do refugiado, amparado pela Lei 9.474 de 97, e sim do imigrante, amparado pela Lei 13.445 de 2017, que é uma legislação também moderna e muito importante, tá? A gente conseguiu avançar muito, porque até então a gente tinha uma lei que era do período da ditadura, era uma lei que tinha uma perspectiva de criminalização, digamos assim, do imigrante, e aí tratava o imigrante como o estrangeiro, o estranho, e isso quando a gente está falando sobre a população em deslocamento, a gente evita utilizar esse termo estrangeiro, porque sempre vai remeter ao estranho, ao outro, e ele não é o outro. Ele é um semelhante que está em busca de salvaguardar a sua vida, em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Então, a gente sempre evita utilizar esse termo estrangeiro, sobretudo quem está atuando e está à frente na temática da migração, tá? Quando a gente chega nesse processo de integração local, eu avanço com vocês no slide que eu vou falando sobre a garantia de direitos. Tem um tempinho que eu montei como se fosse a colmeia dos direitos, né? Uma forma um pouquinho didática da gente pensar um pouquinho sobre o que seriam esses direitos da população migrante aqui. Óbvio, isso tem muito mais aí, tá? Porém, eu queria sinalizar para vocês o que é um pouquinho de cada domínio dessa colmeia, tá bom? Quando o solicitante de refúgio chega a esse território, solicita o refúgio, obtém um protocolo, e agora com esse documento provisório, que é o cartãozinho, que eu falei para vocês, o vermelho, e depois ele pode se tornar o cartão azul, tá? Falando de uma forma bem, bem didática, ele consegue ter acesso à documentação no Brasil. Tá? Um dos primeiros passos, a gente que atua com a população migrante, é tentar garantir o acesso ao cadastro da pessoa física, o CPF. Isso é a porta de entrada em qualquer política, né? Então, a gente tenta já, e isso qualquer instituição pode fazer. Vamos lá no Google, Receita Federal, inscrição, e aí, infelizmente, já está escrito dessa forma. Inscrição de estrangeiros no cadastro de pessoa física. Vai estar escrito assim. Feito isso, vão se preencher determinados dados, nome completo, dados de filiação, nome de pai e de mãe, geralmente os dados da mãe apenas, data de nascimento, endereço, enfim, vão ter ali informações principais. A gente encaminha para a Receita Federal, no próprio sistema ali da internet da Receita Federal, obtemos um protocolo, e com esse protocolo ele vai se dirigir a uma agência da Receita Federal para solicitar efetivamente o CPF. Geralmente chega por e-mail, tá? E é um dos dados que é solicitado ali nesse formuláriozinho da Receita Federal, é encaminhado por e-mail, e geralmente uma folha assim, né, A4, preto e branco, mas que tem um número que é válido em todo o território nacional, e é o número do cadastro de pessoa física dele. Então, diferente da gente que recebe um cartãozinho azul, eles vão receber esse documento, tá? E esse é o documento válido. Geralmente não plastificam, porque não pode plastificar, mas é real. Se tiverem dúvida, né, vocês podem verificar lá no site da Receita Federal situação cadastral. Vocês vão verificar se está regular ou irregular, e assim poderem garantir o acesso às políticas. Se estiver irregular, é importante fazer o contato com a Receita Federal, porque há muitos casos de pessoas que, por exemplo, na hora do preenchimento desse formulário da Receita Federal, pode ocorrer um erro. O nome da mãe, por exemplo, ou o determinado nome da pessoa possui algum erro. Isso vai dificultar lá na frente no acesso às políticas, tá? Então, porque às vezes vai conferir um determinado documento
um nome de uma determinada forma e no documento do CPF um outro nome. Quando eles precisam ir à Polícia Federal dar entrada na solicitação de refúgio ou na residência ou em qualquer outro processo que eles desejem, ou até mesmo acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, vai dar erro. E aí a dificuldade vai sendo ainda maior. Então, é importante preencher bem essas informações para a gente conseguir, lá na frente, as outras documentações necessárias e o acesso às políticas. Tá, feito isso, por isso que eu coloquei no primeiro gominho para mim aqui, CPF. No segundo, e aí a gente, de imediato, a gente já tenta garantir o cadastro numa clínica da família, num posto de saúde mais próximo do território, né? E ali ele conseguir acessar a saúde pública. É muito importante, eu falo mais à frente isso com vocês, sobre como a gente trabalha em rede, tá? Isso é fundamental para quem está trabalhando com a população, seja imigrante, seja brasileira. A gente precisa estar articulado com a rede como um todo, do território, não apenas do território onde a gente está localizado, tá? É do território também de onde essa pessoa está morando e residindo no momento. Então, conhecer esse território é fundamental. Para a gente saber exatamente os equipamentos que ele vai acessar e como acessar. Às vezes a gente pode, através do Conect SUS, se eu não me engano, verificar e saber exatamente o médico que está acompanhando aquela família e acompanhar uma determinada questão de saúde dessa família, tá? Como, por exemplo, também educação. Aí a gente vai fazer encaminhamento para a CREA, para o metropolitano, para garantir o acesso à educação de crianças e adolescentes, a tentar acompanhar junto às escolas se existe alguma dificuldade, né, da integração, né, alguma dificuldade na comunicação dessas crianças, se os pedagogos conseguem identificar alguma situação particular e que precisa de um acompanhamento, que geralmente as instituições têm como realizar o encaminhamento eficiente para o acompanhamento, seja uma questão de saúde mental dessa criança, uma questão de que ele precise de um fonoaudiólogo, as instituições, aí a gente sempre está falando aí de território, conhecer os projetos sociais da nossa região, conhecer exatamente os postos de saúde, os CRAS, os CREAs, enfim, é muito importante para a gente trabalhar. E por isso, o trabalho em rede é fundamental quando a gente está falando sobre integração local da população migrante. E aí eu vou destacar aqui para vocês, no âmbito da assistência, eles vão ter acesso direito aos programas sociais, aí a gente destaca a Bolsa Família, a gente destaca a Lugar Social, Tarifa Social e outros programas sociais que eles podem estar acessando de acordo, se estiverem cumprindo aí as exigências, né, os critérios de cada programa, né, de cada serviço oferecido. E outra coisa que poucos sabem, eu tenho acompanhado muitos processos, do acesso ao benefício de prestação continuada, BPC. Tá? A gente tem acompanhado nos casos, e é importante dizer que, geralmente, o primeiro passo, eles têm já um documento permanente no país. Tá? Nem sempre, apenas com o protocolo de refúgio, o processo é deferido. Mas, obviamente, que, além disso, são muitos outros documentos para serem juntados. Então, por exemplo, um laudo médico atualizado, um acompanhamento, né? Tudo isso são processos bem burocráticos, mas que as instituições têm acompanhado bastante e temos tido felicidade, né, em casos importantes para o acesso ao BPC. Tá? E alguns têm dúvidas sobre se de fato eles podem ou não acessar. Podem sim. E, sobretudo, esse processo agora de submissão da documentação para o INSS é tudo feito online. Então, as instituições, ou eles próprios conhecendo, que é um pouco mais difícil, né? E aí, por isso, a importância da gente socializar informações, né? Seja diretamente para os nossos pares, colegas profissionais, seja diretamente para eles, porque é interessante dizer isso. Nos atendimentos, é importante que a gente possa compartilhar o passo a passo, né, do que a gente está fazendo. É um direito que eles possuem de acompanhar e saber exatamente o que o profissional está fazendo, como uma forma de exatamente, né, conseguir ter esse direito, né, que é o direito deles saberem o que o profissional está fazendo, como conhecer e compartilhar com seus pares. E é muito comum a gente ver, aqui eu conhecendo sobre o Rio de Janeiro um pouquinho, dos núcleos, né, das redes de apoio entre eles. Geralmente sempre tem uma liderança, uma pessoa, né, de referência de uma determinada comunidade e que orienta, instrui os demais a como acessarem um determinado direito, para onde irem, como eles conseguem determinada documentação. E essa pessoa de referência geralmente busca se instruir cada vez mais para compartilhar com seus pares. Então é muito bom quando a gente consegue difundir a informação para essas pessoas que a gente chama de multiplicadores, porque nos seus espaços eles vão conseguir multiplicar a informação e o conhecimento com aqueles que são interessados. Então, além da gente falar
os nossos, né, digamos assim, os nossos pares, os nossos profissionais, e eu falo enquanto profissional, é importante a gente compartilhar o conhecimento e orientar e informar para eles mesmos, porque eles podem ser multiplicadores desse conhecimento. E é muito comum, isso é muito importante, porque o impacto vai ser ainda maior. Nem sempre todos eles conseguem chegar a uma instituição para poder falar sobre a sua demanda, né, falar sobre a sua dificuldade, não conseguem sair do seu determinado bairro, dada uma dificuldade do deslocamento no território, pela falta de recursos de passagem, pela falta do conhecimento desse território, como acessar, onde acessar. Então, tendo ali uma liderança que possa dialogar com eles e instruí-los, é fundamental. Então, isso eu estou dizendo porque é importante a gente poder compartilhar esse conhecimento, sobretudo com eles. Tá? E aí a carteira de trabalho também, tá? A carteira de trabalho deles é uma carteira verde, alguns podem verificar uma carteira de trabalho física, porém tem sido muito difícil na pandemia a emissão dessa carteira de trabalho. Tem tido dificuldade com agendamento junto ao Ministério do Trabalho. E aí, qual é a forma mais simples? Carteira de trabalho digital. Tendo CPF, consegue criar uma conta no GovBR e aí criar a carteira de trabalho digital. Toda contratação, enfim, é só eles informarem ali o número do CPF para o seu empregador, pertence ao empregador, e assim vai estar vinculado ali ao seu CPF o contrato de trabalho. E pode ser visto exatamente nesse aplicativo todo o histórico ali. É um documento válido, só não é válido como um documento geralmente de identificação, porque diferente da carteira de trabalho física, eles encontram dificuldade de apresentar ali no celular como um documento original, assim, digamos, um documento válido como documento de identificação. Mas é um documento válido, tá? Só não vale como um documento de identificação porque é digital, tá bom? Bom, e Minha Casa Minha Vida também, né? É um outro programa que eles podem estar acessando desde que eles já tenham a residência permanente, tá? E é um processo um pouquinho mais demorado, um pouco mais difícil, mas também é importante dizer que é a garantia que eles têm, tá? Nesse território. Bom, aqui eu chego no slide que eu falei para vocês sobre as principais dificuldades enfrentadas pela população migrante. E aí aquela pesquisa do IPEA que eu falei para vocês, tá? Essa pesquisa ela foi desenvolvida, né, e os dados foram apresentados em novembro de 2015, foram fornecidos pelo IPEA a partir da pesquisa Migrantes, Apátridas e Refugiados, né, em parceria com o Ministério da Justiça. E aí o que eu falei lá atrás para vocês é exatamente aqui se colocando nos dados, né, no gráfico. Eles colocam a principal dificuldade o idioma, né, a barreira linguística como uma dificuldade, né, enfrentada aí, e sobretudo que dificulta o seu processo de integração ao território, depois seguido pela documentação, depois seguido pela moradia, vocês vão ver trabalho, saúde, questão da discriminação, a questão financeira, subsistência, educação e outros. O que eu quero dizer aqui para vocês não é uma coisa completamente distinta, as coisas elas caminham juntas. Não é que você tenha apenas a necessidade inicial só do idioma, tudo chega junto como demanda para o teu trabalho, como demanda que eles apresentam. Porém, a primeira dificuldade é conseguir se comunicar, poder dizer exatamente o que você precisa, qual é a minha necessidade, eu conseguir me expressar, né? E aí dizer, o que eu preciso agora, o próximo passo, a documentação, e depois a moradia, mas tudo caminha junto. Né? E aí eles vão destacar isso muito bem na pesquisa, muito bem analisada pela Júlia Júbilo, que realizou esse trabalho aí junto com o IPEA. Tá? Essa pesquisa é muito importante, uma pesquisa de campo, durante um ano, realizada com muita seriedade, muito cuidado, que visou justamente compreender quais as principais necessidades apontadas pela população refugiada e migrante. Aí a gente coloca migrante, tá? População migrante, que vai inserir população refugiada e imigrante. Tá bom? Samara, deixa eu fazer só um comentário e te perguntar também, né? Esse outros aí estaria como referência ao que, assim, exatamente, né? Ou quais questões, além do idioma, da documentação, né? Porque pode ser o acesso à assistência social, saúde, ali já está bem específico a questão da educação, mas pode estar apresentando de tudo um pouco. Né? A própria dificuldade mesmo da inserção das crianças nas escolas, o documento que está viabilizado aí pelo IPEA, ele é bem específico, ele vai descrever bem exatamente quais são essas outras questões apresentadas como dificuldade. E pode ser uma coisa que é apresentada para um e não é apresentada para outro como dificuldade, como, por exemplo, o acesso à assistência social ou um determinado programa social. Tá? E aí a gente chega no momento
tão importante quanto tudo que já foi falado, que é a gente compreender o processo de crianças e adolescentes migrantes, né? Crianças e adolescentes migram, tá? E a gente destacou aqui uma citação do texto da Miles, que é uma Rosita Miles, que é uma importante pesquisadora sobre a temática, militante dos direitos humanos, né? Militante da causa da população refugiada e imigrante, que vai destacar junto com outros colegas profissionais e pesquisadores que a dramática situação de crianças e adolescentes que migram ou que são forçadas a migrar, sozinhos ou em companhia de quem de quem já fez deles vítimas de violência, provoca em cada um de nós, e bacana, o pessoal compartilhou aí a pesquisa da Liliana Júlio, né? Muito Eu bom. coloquei aqui, achei no Muito Google. bom. Desculpa, errei o primeiro nome da Liliana. E aí vai dizer, provoca em cada ser humano a emergir nessa realidade gritante e agir, né? Em tempo e fora de tempo, para enfrentar tantas violações contra essa população. Tem um texto específico que ela vai abordar sobre essa dramática situação, e a gente tenta compreender aí, eu vou trazer para vocês algumas considerações, inclusive há pouco tempo, a Universidade Estadual do Amazonas promoveu um curso muito importante sobre polícia social, enfim, trabalho com população migrante, e tentando compreender bem a questão de crianças em situação de refúgio e adolescentes também migrantes, enfim, população migrante. E aí, bem, corroborando com isso, a gente traz essa citação, de fato, é uma situação que nos impele a pensar, agir, e eu acho que é sobretudo por isso que esse curso está sendo desenvolvido, para a gente pensar junto sobre a questão de crianças e adolescentes em situação de migração nesse momento. Como a gente vem atuando, quais são as principais dificuldades, como podemos pensar em estratégias do nosso agir, que possam nos movimentar e fazer a gente sair no momento de inércia, né? E pensar em estratégias de apoio, né? E aí, mais adiante, a gente vai ver, e eu fiz questão da gente trazer isso, né? De compreender essa migração infantil. A gente tem pesquisadores expoentes aí recentes, né? Pesquisas recentes, falando sobre a questão de crianças e adolescentes em contextos migratórios, né? Moura, e que na realidade Moura realizou essa pesquisa, que é a Geise Moura, que é assistente social, que vem trabalhando, fazendo um importante trabalho junto com a população migrante. Ela é de lá, de uma produção dela, que eu consigo extrair essas informações importantes para a gente estar aqui pensando junto. Foi um curso que eu fiz recentemente, quer dizer, a gente ainda está em andamento, o curso é maravilhoso, né? De um acúmulo enorme de conhecimento, que ela vai trazer considerações de alguns autores importantes, que eles vão trazer a expressão crianças e adolescentes em contexto de migração, para justamente nomenclaturar e fazer referência à infância migrante, né? Propondo algumas categorizações. É importante dizer isso. Esses autores, eles buscam categorizar essa migração infantil, né? Essa infância migrante. Então, no primeiro momento, eles vão dizer, né, que crianças e adolescentes que permanecem em seu país de origem, né, e os pais migram para outro país, é uma categorização, tá? É importante dizer. Crianças e adolescentes que permanecem em seu país de origem e os pais migram para outro país. Essa é uma realidade. No segundo momento, crianças e adolescentes nascidas no país de destino e, no caso do país adotar o princípio, que é esse, né, uma palavra aí em latim, essas crianças teriam o direito de possuir a nacionalidade do país de destino e do país de origem dos pais, tá? A gente tem acompanhado alguns processos que chamam naturalização provisória. São crianças, por exemplo, que adentraram o território brasileiro com menos de 10 anos e podem estar solicitando, né, a naturalização. Se chama naturalização provisória. Completados os 18 anos, eles podem estar solicitando a naturalização definitiva. Um ponto importante. Então, essa é uma das categorizações aí que os autores trazem. Crianças e adolescentes nascidos no país de destino é uma, nascidos aqui, conseguem a nacionalidade brasileira, e a outra é justamente aqueles que solicitam a nacionalidade brasileira, tá? Crianças e adolescentes retornados, que seriam aquelas nascidas em um país de destino dos migrantes, né? E que retornam ao país de origem dos pais, sozinhos ou acompanhados, independente da forma como se dá um retorno, né? Então, é um processo voluntariado, né? Deportação ou repatriação, enfim, tem essas nomenclaturas. Crianças e adolescentes que migram com a unidade familiar ou somente com um dos pais, de forma regular ou irregular.
Crianças e adolescentes que migram desacompanhadas da companhia de um adulto por diversos motivos, muito real. Crianças e adolescentes separadas que migram acompanhadas de um membro da família extensiva, geralmente dos avós. Categorizamos. E aí a gente chega num momento que é justamente da gente pensar as características gerais do fluxo migratório infantil, tá? Nem todas passam pelo controle migratório dos países receptores. Esse é um ponto importante. Há uma ausência também de documentos de viagem em muitos casos. E aí eu volto lá no que eu falei. Nem todos conseguem se deslocar com seu documento de identificação, né? Nem todos conseguem chegar com a certidão de nascimento, por exemplo, né? Que dependendo do processo que se solicita, como a autorização de residência, se faz necessária a certidão de nascimento, tá? E essa é uma outra realidade, a ausência dessa documentação, de uma documentação qualquer, tá? O deslocamento ele pode ocorrer com suas famílias nucleares, tá? Ou com algum cuidador conhecido da família, né? Extensiva, né? Principalmente a avó, né? Ou com guias, coiotes, tá? Ou de maneira autônoma, também existe. Não acompanhada, principalmente os adolescentes, ou ainda por meio das redes de tráfico de pessoas. Caso delicadíssimo. Outra questão, outra característica geral do fluxo migratório infantil, as motivações mais recorrentes desse movimento são, e aí a gente destaca aqui, partindo dos autores que a gente vem estudando, violência, pobreza, os conflitos políticos, a violação de seus direitos previstos na Convenção dos Direitos da Criança e a possibilidade de reunificar-se com seus pais. Mais uma característica para a gente verificar. Então, as motivações elas são recorrentes desse movimento, desse fluxo migratório infantil, né? Sigo para mais algumas características importantes. Vínculos fragilizados ou rompidos. Isso é muito importante. A gente está trabalhando sobre um tema muito particular aqui, né? E aí, mais à frente, a gente vai estar falando como a gente pode trabalhar com essa situação tão delicada que são esses vínculos que estão fragilizados ou até mesmo rompidos. Qual é a referência dessa criança, desse adolescente? Quem é a pessoa, no caso, responsável legal deles aqui? Como eles estão vivendo? Como eles conseguem acessar os seus direitos, né? Junto aos seus familiares, né? Qual é a dificuldade que se encontra, por exemplo, chegou com um determinado membro da família, o membro da família viajou para outro estado, ele está sob a responsabilidade de outra pessoa e o documento que ele possui está vinculado àquela pessoa que não está mais aqui. Como conseguir ajustar essa documentação toda? Por isso a importância da assistência jurídica específica para essa população, né? Que conheça os meandros do direito migratório, tá? Mais à frente, um alerta que a gente faz, incidência do casamento infantil. Entre os adolescentes é muito comum, tá? Pode ser muito comum. Entre os adolescentes que migram na companhia de um adulto, sobretudo meninas, a partir dos 12 anos, mostra-se comum a incidência da prática do casamento infantil. Olha quantos desafios nós temos aí para a nossa atuação. Colegas psicólogos, colegas advogados, assistentes sociais, quantos desafios nós temos no nosso dia a dia, sobretudo para identificar situações de violência. E aí, quando a gente propõe atividade de integração local, que eu vou trazer, eu vou tentar especificar mais à frente com vocês, eu sei que já falei aí quase uma hora, mas a gente tentar esmiuçar um pouquinho isso é importante. Quando a gente traz isso, vamos pensar num processo de integração local. Não é apenas a inclusão em si, é a inclusão e o acompanhamento desse trabalho. Tá? Porque é justamente em atividades, em eventos que a gente pode desenvolver, em ações voltadas para essas crianças e adolescentes, em atividades como recreação infantil, atividade lúdica, contação de histórias, que eu vou, né, tentando especificar ali, né, pontuando com vocês, que a gente pode observar determinados comportamentos, falas, posturas que podem nos sinalizar situações de violência. E aí pode ser um trauma, né, do próprio processo de deslocamento forçado, pode ser a violência doméstica, algum abuso, alguma situação que venha refletir um trauma ou uma situação de violência vivenciada. Então, por isso a importância da gente sempre pensar, trabalhando com crianças e adolescentes, em atividades que possam promover e estimular a fala dessas crianças e adolescentes, porque só assim a gente consegue também, obviamente a fala e o corpo também fala, a gente pode conseguir identificar situações adversas e que nós podemos intervir nessas realidades, tá? No próximo slide, a gente buscou destacar as nacionalidades, né, de refugiados e imigrantes no Brasil.
A gente coloca aí algumas bandeirinhas das principais nacionalidades. Na realidade, a gente tem mais de 27 nacionalidades aí da população migrante no território brasileiro. A gente destaca algumas, e eu destaco, sobretudo, a primeira e a segunda linha, onde a gente tem aí migrantes e refugiados juntos, né? Uma população angolana no Rio de Janeiro muito expressiva nós temos, e aí eu posso dizer para vocês que a gente tem dificuldade de dados, vocês podem estar se perguntando, e os dados do Rio de Janeiro? A gente falou de Brasil, e como a gente identifica a população refugiada, imigrante aqui no Rio de Janeiro? Infelizmente, a gente precisa avançar nisso. A gente tem uma grande dificuldade, quem pesquisa deve saber disso, a dificuldade de obter dados sistematizados sobre refugiados e imigrantes no território do Rio de Janeiro. Tá? A Caritas do Rio de Janeiro faz um trabalho importante de levantamento desses dados, mas os dados são defasados desde 2018. Então, a gente não consegue dados aí bem atualizados, redondinhos, para estar compartilhando. Até 2018, falava-se numa comunidade de 11 mil refugiados reconhecidos no Rio de Janeiro. Hoje, com esse fluxo de venezuelanos que a gente verifica, sem dúvida esse número cresceu muito, e eu posso dizer isso, que de fato cresceu muito. Só que a gente precisa ter um levantamento e uma união de dados das instituições para pensarmos juntos e levantarmos que números são esses, como identificar, porque nem todos que solicitam refúgio no Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, se mantém no estado do Rio de Janeiro. Eles podem migrar para outro território, podem estar em outro lugar nesse momento. E aí, como a gente pensar, né, em como identificar esses dados? Então, há essa questão, essa dificuldade também, tentar trazer dados que são dados reais e atuais, tá? Mas, trazendo assim, uma passão é exatamente isso. Até 2018 existia esse dado, e é um dado publicado, enfim, em pesquisas, né? A gente considera como um dado importante, eu também utilizo isso na minha pesquisa, e faço essa crítica dessa dificuldade da gente obter dados atualizados no Rio de Janeiro, tá? Temos muitos congoleses, tem uma grande comunidade congolesa no Rio de Janeiro, sobretudo localizada em 2 regiões. 3, Barros Filho, Braz de Pina, 2 bairros da Zona Norte do Rio, e Duque de Caxias, na comunidade de Jardim Gramacho, tá? A gente chama dos núcleos, né? E aí a gente fala dessa comunidade que está localizada em determinada região dessa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela faz com que eles também se sintam seguros de onde eles estão no momento, dialogando com seus pares, vivenciando o seu momento, a sua vida, com os seus pares, traz segurança para eles. Então, há determinados espaços, núcleos no Rio de Janeiro, dessa comunidade congolesa, por exemplo. Muitos angolanos também estão na comunidade da Maré, né? Sabe-se muitos também que existe uma grande comunidade angolana na comunidade da Maré. Temos colombianos, e aí já é um processo que a gente chama aí de migrantes, né, que vem solicitando a residência pelo Acordo Mercosul. Muitos venezuelanos, que a gente já falou, reconhecidos como refugiados, ou que também solicitaram a residência ao governo brasileiro, e estão aí em sua situação regular no país, e outras nacionalidades que a gente vem aí destacando, tá? Vamos passar que a gente tem mais algumas coisinhas para falar. Nesse próximo slide, eu quis destacar para vocês um pouquinho sobre a experiência do trabalho com a população migrante. Não é uma forma de bolo, tá? Mas é importante considerar que existem etapas fundamentais para o trabalho acontecer, o trabalho ocorrer de forma eficaz e eficiente. Então, eu tenho a experiência de dizer que a gente está dividindo esse trabalho em 3 momentos importantes: o acolhimento, a escuta qualificada e a integração social. Tá? Por isso que quando eu sugeri essa temática, né, esses pontos, eu queria justamente destacar isso para vocês, um pouquinho da experiência quanto assistente social, pensando, não dividindo como uma forma de bolo, aí, uma forminha, mas pensar que é importante a gente considerar o acolhimento, a escuta qualificada e a integração local. O que seria o acolhimento? É o momento da chegada. Eu, como profissional, nós, como profissionais, nos apresentamos, falamos que instituição ele está acessando, que instituição é essa que ele está chegando, quais são os direitos dele enquanto refugiado e imigrante no território brasileiro, o que eles podem acessar, os espaços, os equipamentos, enfim, esse é o acolhimento. Sou eu que me apresento, sou eu que busco acolher, fazer com que ele se sinta mais próximo. Isso é importante para a gente estabelecer o vínculo, que ele é necessário ao longo do trabalho. O trabalho nem sempre é o primeiro contato só da pessoa chegar,
ter a sua demanda atendida ali, a demanda emergencial, e ir embora. Geralmente, essas pessoas elas voltam para o atendimento. Voltam para o atendimento, seja em busca da nacionalidade brasileira, né? Volta em busca de inclusão no mercado de trabalho, porque, infelizmente, aquele trabalho ele já não está mais inserido. Volta em busca de compreender como eles vão revalidar o seu diploma no território brasileiro, onde eles conseguem acessar, com quem eles conseguem se comunicar. Enfim, é um trabalho permanente, contínuo. Ele não é pontual, não é em determinado momento, apenas naquela chegada. Então, por isso, o acolhimento é fundamental, para ele estabelecer um vínculo institucional, com o profissional, enfim, da melhor forma, dele identificar nesse espaço o espaço que ele vai estar tendo diálogo e orientação, e encaminhamento. O segundo é o momento da gente escutar. E é uma escuta qualificada, tem que ser uma escuta atenta. A gente tem que estar atento às especificidades, às particularidades, às falas, os momentos das pausas, né, do choro, da reflexão, da dificuldade em expressar seus sentimentos, né? Tudo isso faz parte de uma escuta qualificada, é o momento dele dizer. E aí a gente pode utilizar perguntas norteadoras, né? Você pode utilizar aí um documento, né, uma ficha de cadastro, um formulário, enfim, que você tenha perguntas que possam conduzir essa entrevista. No meu caso, eu chamo de uma entrevista social. Eu vou conduzir essa entrevista social com determinadas perguntas norteadoras, que fazem parte do contexto. Como eu vou saber, vou fazer essas perguntas. E aí a gente vai escutando e absorvendo essas informações e identificando as demandas. E no terceiro momento, justamente a gente vai dizer para onde ir, o que fazer, como acessar. Olha, você me disse que nesse momento o seu filho está precisando de algum acompanhamento psicológico, tem alguma dificuldade de integração na escola, uma dificuldade na fala, né, está apresentando agressividade, enfim. A gente pode estar realizando um encaminhamento, seja para um espaço, uma frente de trabalho na sua instituição, ou para algum parceiro da rede que você atua, né? Então, você pode estar descobrindo um projeto social que realize um trabalho de atendimento psicológico a crianças e adolescentes, e por aí vai. Então, essa fase da integração social, da integração local, onde a gente encaminha mediante as demandas que são apresentadas, a gente vai encaminhar para os determinados serviços de acordo com o que eles estão precisando no momento. E isso pode ser contínuo. A integração social, a integração local é contínua. Às vezes, ele não apresenta de imediato demanda para o mercado de trabalho, a demanda para educação, revalidação de diploma, mas ele pode voltar para o seu atendimento em busca dessa orientação. E assim, o vínculo, ele permanece, né? Isso é importante para que eles consigam identificar que existe um espaço, existe um local, existem profissionais, existe uma rede que está acolhendo e está orientando ele nesse processo de integração social e integração local. E aí, no próximo slide, eu considero muito importante um tripé, tá? E eu acredito que muitas instituições que trabalham consideram esse tripé, pelas experiências e até a pesquisa do mestrado que eu fiz, a maioria das instituições falando que trabalham diretamente com a população migrante, consideram um tripé de atendimento, tá? Que é a base para o acolhimento da população refugiada e imigrante. É assistência social, com profissionais, assistentes sociais formados, não necessariamente, muitas vezes, são especialistas na área, mas o fato de serem profissionais dessa área, eles estão gabaritados para acompanhar e orientar, enfim, encaminhar da melhor forma os casos. Então, a assistência social com esses profissionais, o atendimento psicológico fundamental, psicólogos aí, tem também outros profissionais psiquiatras que geralmente acompanham, né, essas famílias nesse eixo do atendimento, e assistência jurídica, né, onde a gente tem profissionais, advogados, e aí eu bati nessa tecla justamente que é importante que tenham profissionais qualificados sobre o direito migratório, dada a especificidade, mas muitas vezes um profissional chega a uma instituição, chega a um determinado local, ou por conhecer sobre o direito, ele vai compreender a matéria de direito migratório, e aí está orientando da melhor forma sobre documentações, sobre outras questões pertinentes ao âmbito jurídico. Então, eu considero esse tripé, essa base do acolhimento da população refugiada e imigrante. Seguimos para as principais redes de trabalho, tá? E aí, eu gosto de fazer esse mapeamento, é importante para todos nós saber o que a gente encontra também na nossa rede. Então, no âmbito da rede socioassistencial, a gente consegue estar encaminhando para os CRAs, né, os Centros de Referência de Assistência Social, os CREs, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os abrigos, enfim, geralmente intermediado pelos CREAs. Mas essa rede socioassistencial é importante a gente identificar por encaminhamento. A demanda é por saúde, qual é a rede que a gente aciona?
as clínicas da família, os postos de saúde, os hospitais municipais, os hospitais estaduais, hospitais de campanha aí na pandemia. Nós já acompanhamos alguns casos de hospitais de campanha que estavam acompanhando, né, imigrantes e refugiados aqui, que adquiriram a Covid, estavam sendo acompanhados aí. Hospitais diversos aí, eu falei Hospital da Posse, porque teve um núcleo interessante de Nova Iguaçu que estava atendendo casos de refugiados e imigrantes. Posto de saúde da Pavuna também tem uma grande comunidade próxima a essa região, né, de congoleses também, angolanos, que acessam os postos de saúde. Enfim, a gente vai tentando traçar parcerias com aqueles hospitais, com aqueles espaços, para atender um determinado caso de uma forma que possa ser prioritária, uma questão bem específica, bem delicada, sempre, obviamente, com respeito e intermediando relações, tá? A rede de proteção legal, a gente tem aí os consulados, no Rio de Janeiro a gente tem diversos consulados, eu destaquei alguns, o consulado da Argentina em Botafogo, de Angola no centro do Rio, o da Bolívia, se eu não me engano, no Flamengo, o Chile também no Flamengo, o consulado do Uruguai, se eu não me engano, em Copacabana, dentre tantos outros que a gente consegue comunicação. E essa comunicação é fundamental, porque justamente quando eles não chegam com a certidão de nascimento, por exemplo, ou que não chegam com qualquer documento de identificação, para a regulação migratória, eles vão precisar da certidão consular, tá? E geralmente de um cartão consular, com os dados que vão ter as informações aí dele no seu país de origem. Então, nome completo, dados filiatórios, data de nascimento. E esse contato com o consulado é fundamental para que a gente possa garantir o acesso à documentação do território, tá? E aí vamos ter os cartórios para emissão das certidões do Estado do Rio de Janeiro, quando eles precisam solicitar a residência ou a naturalização, aí uma série de documentos, primeira, segunda, terceira, quarta certidão, Polícia Civil. Quando a gente precisa também acionar a Defensoria Pública da União para um determinado caso específico, a Defensoria Pública do Estado, do Rio de Janeiro também, né, e aí falando da rede de proteção legal. Consultórios jurídicos de universidades, né, é importante a gente traçar essas parcerias, elas são fundamentais. Aí tem várias universidades, Unirio, Unigran Rio, enfim, que tem núcleos jurídicos importantes e que podem se colocar à disposição, né, para fazer esse atendimento. O CEPREM, que eu falei para vocês, que é um antigo CEPRI, e outros. Aí eu destaquei diversos outros que a gente trabalha muito, né? Associação de moradores, para obter uma declaração de residência, porque muitos moram em determinadas localidades onde eles não conseguem, né, um documento de declaração de residência, comprovante de residência com uma conta de luz ou água ou telefone, e aí a gente precisa fazer o contato com essas associações de moradores para emitir um documento válido que seja aceito na Polícia Federal, por exemplo, que é um documento exigido lá no processo. O CEIPARM, muito importante, o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e Imigrantes, importante comitê de grande atuação no Rio de Janeiro, que vem discutindo, pensando na elaboração de políticas, né, que vem discutindo casos, pensando casos importantes e fazendo os melhores encaminhamentos possíveis para que as questões possam ser solucionadas. E parceiros de trabalho. E a gente pode pensar em empresas, clínicas particulares, enfim, tudo que a gente puder pensar de rede para encaminhamento para o mercado de trabalho, a gente pode estar acionando. Então, você na sua instituição, no seu determinado espaço de trabalho, você vai estar acionando seus possíveis parceiros. E aí, falando desse trabalho com parceiros, eu quis falar com vocês sobre o trabalho em rede. Né? Não, mais uma vez, não é uma forma de bolo, mas a gente busca sempre destacar formas importantes para que a gente possa trabalhar em rede. Então, o primeiro passo, vamos reconhecer o território. Que território é esse que eu estou? O que eu posso fazer? Como eu posso encaminhá-lo? Né? Reconhecer esse território, vou captar esses parceiros. Os parceiros podem ser tanto instituições privadas como públicas, né? Que eu posso estar atuando e estar em articulação com eles. Né? Captei esses parceiros, vamos apresentar uma proposta. Se você é de uma instituição, se você quer desenvolver um projeto, se você quer desenvolver uma determinada ação, vamos apresentar uma proposta. Eu quero desenvolver uma atividade de saúde com a população migrante e refugiada. Apresente essa proposta. Avalie se a proposta sempre avaliando seus projetos e seu trabalho. Execute esse trabalho, fortaleça a sua rede e fidelize, porque a gente sempre vai precisar trabalhar em rede. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós não fazemos o nosso trabalho sozinho, tá? Então, por isso, a importância do trabalho em rede, eu quis destacar isso pensando no processo de integração local. Já estou finalizando, pessoal.
Ações de promoção da integração social, eu destaquei algumas atividades, a gente tem oficina de informática, aulas de português, coisas que a gente pode estar pensando, e instituições também podem estar trabalhando, né? Ou a gente pode estar encaminhando. Aulas de português, atividades, está pequenininha para mim, mas não consigo identificar, mas eu tentei destacar o máximo de atividades que a gente pode estar pensando aí na promoção da integração social, tá? E aí isso é para a gente destacar e pensar junto sempre. Quer que a eu gente leia para pode... você, Samara? Pode, por favor. Lê para mim. Ações sociais para a demanda alimentar, festas em datas comemorativas, encaminhamento para o mercado de trabalho, arte-terapia, aulas de português, feiras de intercâmbio cultural, roda de conversa terapêutica, aula de yoga e oficinas de informática. Alguns exemplos apenas. Alguns exemplos, né? Muito bom. Tá? E aí a gente pensa sempre assim, o que a gente pode estar desenvolvendo? Sempre chega como uma demanda emergencial a questão alimentar. Instituições, enfim, podem estar trabalhando com esse eixo, com essa necessidade, e aí pensar em ações nesse formato. Aulas de português, enfim, tudo que puder pensar para desenvolver e promover essa integração local são algumas ideias compartilhadas aqui com vocês. De acordo com a demanda que chega, vocês podem estar pensando juntos e a gente pode estar pensando junto, né? Como um todo. Ações de promoção da integração social, penso também em capacitações para o mercado de trabalho, capacitação para microempreendedores, pesquisas e atendimentos aos estudantes. Às vezes podem pensar, mas como isso entraria numa ação de integração social? Sem dúvida, a gente está em diálogo com as escolas, com as universidades, está compartilhando conhecimento ou buscando conhecimento. Assim a gente pode fechar uma nova parceria, estar dialogando e, sobretudo, cumprindo com um papel importante de difundir o conhecimento, né, sobre essa temática tão candente nos dias atuais. A gente destaca as atividades de integração local com crianças e adolescentes refugiados, né? Tive a experiência de desenvolver algumas atividades dessas, na realidade, essas atividades já pude desenvolver alguns espaços, e a gente sempre pensa em atividades de recreação infantil, atividades esportivas, né? Aulas de música, por exemplo, muitas crianças se interessam, isso é importante, a gente pensar junto, fazer parcerias nesse sentido, contação de história para crianças imigrantes, né? Atividades lúdicas, oficinas, atividades diversas, festas em datas comemorativas, né? É importante, isso possibilita uma integração interessante, sobretudo quando você tem a troca de crianças brasileiras e adolescentes com crianças e refugiadas e também adolescentes refugiados e imigrantes. E assim a gente vai em rodas de conversa. E tudo isso eu estou destacando para a gente pensar que aqui a gente pode estar identificando situações diversas para a nossa atuação, tá bom? E aí eu já tinha falado de identificar situações de violência, situações que podem estar apresentando um quadro de saúde mental afetada, né? Necessidades sociais, econômicas, né? Que aí são as privações, diferentes necessidades, os reflexos do impacto da própria pandemia, né? A gente tem recebido muitos casos de crianças que tiveram a sua saúde mental afetada, sobretudo pelo isolamento, pelo distanciamento da escola, das atividades com as outras crianças. Imagina, chegar num novo território e não conseguir se comunicar, não conseguir aí estar dialogando com outras pessoas, pensando junto, né, fazendo atividades, dialogando. Que dificuldade, que barreira é essa? Imagina quando a gente passar por esse momento, né? Quanto trabalho, aí eu sei que eu estou falando com muitos também profissionais psicólogos, né, que podem estar pensando nisso junto, tá? Bom, já finalizando, gente, eu só queria dizer para vocês que eu fiz questão de separar alguns filmes, né, que eu acho bacana para a gente tentar clarear na nossa ideia o que seria esse deslocamento forçado, da gente elucidar a questão do refúgio, da migração. Existe um grupo no Rio de Janeiro, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está dentro do Instituto de Políticas Urbanas, que é o IPUR, na FRJ, lá no Fundão, que se chama NIEM, que é um núcleo de estudo sobre assuntos migratórios. Quem tiver interessado, assinar, por exemplo, um assinante, é gratuito, tá? Para ser um colaborador ou apenas um ouvinte participante. É uma lista diária de informações, de conteúdos, de artigos, publicações diversas sobre a temática da migração. Um trabalho riquíssimo, conduzido pelo professor Elion Pova, da FRJ, geógrafo, muito importante. E
eu acho que é interessante a gente estar compartilhando isso para quem está interessado, quem está chegando aqui, quem quer compreender. Olha, como é que eu posso? Eu adoro filme, ai, como é que eu posso compreender essa temática aí de alguma forma? Então, vamos lá, vamos destacar. Terra Firme, de 2013, é um filme interessante. Êxodos, De Onde Vim, Não Existe Mais, de 2017. Era o Hotel Cambridge, muito conhecido, muito divulgado, tem várias notas aí, vários artigos, né, falando sobre esse filme. E Fogo ao Mar, tá, de 2016. Quis destacar esses filmes para quem é interessado nessa área, quer compreender uma filmografia interessante. E a lista do IEM tem muitas sugestões, sem dúvida. Vocês vão curtir muito, gostar muito do que é compartilhado ali de conhecimento, que é difundido. Muito maravilhoso. No mais, eu já estou encerrando a minha fala. Eu agradeço pelo espaço. Espero, né, poder, em alguns outros momentos também, compartilhar mais informações. Eu sei que o tempo é limitado, é muita coisa, eu me propus a falar de tanta coisa aí, mas eu queria minimamente compartilhar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento adquirido, experiências que a gente adquire junto, em rede, sempre pensando junto, né? E dizer para vocês que, assim como o Rostam Milesi pensa, eu também tenho uma aspiração, que é a liberdade de migrar, mas não te fazer emigrar, tá? Mafalda está aí olhando para esse globo e pensando, que mundo é esse que estamos vivendo? Também penso. E penso em dias melhores, e penso em condições de vida melhores. Penso que a gente pode superar esse momento e as pessoas podem migrar por vontade, por espontaneidade, né? Não apenas forçadamente, né? Como a gente tem vivenciado. E o deslocamento forçado, a gente vê de tantas formas, né? Às vezes, quando a gente fala apenas em deslocamento forçado, você pensa no conflito, na guerra. E como não pensar que o deslocamento, tendo em vista a questão de uma crise econômica, falta, ausência de empregos, enfim, não é um deslocamento forçado também? Vamos refletir sobre isso? Claro, ele tem a sua particularidade e ele se distingue sobre uma questão de guerra e conflito. Mas será que de fato é um deslocamento voluntário, mesmo que a gente esteja falando em busca de melhores condições de vida? Não existe uma motivação, algo que está impelindo essa pessoa a sair do seu território habitual e em busca de melhores condições de vida e trabalho? Então, que a gente possa um dia migrar por espontaneidade, por vontade própria, mas sem ser obrigado a sair do seu território por alguma condição imposta. Tá? Eu agradeço o espaço, tá aí as referências bibliográficas do que a gente utilizou, eu compartilhei com vocês, aqui tem mais algumas referências interessantes que ao longo desses dias eu quis colocar para a gente pensar junto, e agradeço a atenção de todos, o tempo, a paciência por essa conversa, me coloco à disposição, deixo meu e-mail também, samara.franco92@gmail.com, e muito obrigada pelo espaço. Como o Instagram é fra_vs, tá? Escreve no chat pra gente. Tá bom, escreverei. Isso, escreve pra gente. Bom, Samara, muito obrigada. A gente ainda tem um tempinho aí considerável, né, pra gente continuar discutindo um pouco sobre esse tema, sobre a sua explanação, né, e um pouco das estatísticas, enfim, que você considerou importante para apresentar para a gente. Quando você foi falando, eu fui destacando algumas coisas e o que você trouxe, né, em relação a gente não olhar como uma questão de um processo, né, inflexível, né, assim, de seguir aquela linha do acolhimento, da escuta e da integração, né? Não é um depois do outro, na verdade é um conjunto, né, de todas essas coisas, e dentro disso, né, o entendimento do trabalho em rede, ele é fundamental para que a gente consiga executar um trabalho de qualidade, né, um atendimento de qualidade para essa população. Enquanto você estava falando sobre as ações de integração social, a Ariel Pontes, ela compartilhou um pouquinho aqui com a gente no chat, que faz um trabalho na Cruz Vermelha brasileira, no Rio de Janeiro, e ela disse que tem uma parceria com supermercados e varejistas para a inserção laboral de imigrantes e refugiados. Ela completa, né, que é uma ação bem positiva e vai ao encontro do que você trouxe, né, das possíveis ações. E, de fato, ela está articulada, né, Ariel, aí com
com a comunidade, né? Onde essas pessoas estão inseridas. Se você quiser falar um pouquinho, Ariel, sobre esse trabalho, fica à vontade, tá? Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Samara, tudo bem? Tudo bom. Bom, eu falei um pouquinho que você está falando sobre planejamento, planos de ação, né, para essa comunidade. E atualmente eu sou coordenadora do RLF, que é o Restabelecimento de Laços Familiares da Cruz Vermelha Filial Rio de Janeiro, onde a gente faz todo um trabalho com vítimas de desastres, guerras civis, imigrantes, refugiados, e também a gente tem a busca de paradeiro, né, onde a gente faz a busca de pessoas desaparecidas a nível internacional, incluindo o RLF em questão de desastre, também toda essa questão de famílias são separadas, então a gente sempre tenta buscar esse restabelecimento. E está sendo bem positiva essa parceria com os supermercados, porque foi uma demanda vinda de imigrantes e refugiados que nos procuravam. Lá a gente faz toda a parte de avaliação de necessidades básicas, então a gente tem doação de cesta básica, doação de mantimentos, de vestimentos, e a gente faz esse encaminhamento para o Caritas, para a Maom, para o Haiti aqui, consulados. E eles sempre vinham com uma parte de... Alguns tinham diplomas, então a gente sabe que a revalidação de diploma é difícil, é caro, mas com uma contrapartida, a gente tinha uma oficina de currículo, onde eu ajudava a fazer esses currículos, e essas pessoas precisavam de uma independência financeira, precisavam de uma independência socioeconômica. E ali perto da Cruz Vermelha tem muitas lojas, né? Não sei se é para quem conhece, tem supermercados. E a gente pensou, nossa, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Né? Porque alguns queriam voltar, justamente para o Haiti, lá a gente recebe muito haitiano. Alguns queriam voltar porque aqui não estavam conseguindo dinheiro, não tinham um retorno financeiro. E a gente pensou, como é que a gente pode ajudar essas pessoas por um momento, né, talvez. E a gente pensou nessa parceria com supermercados, com Big Market, com Extra, com Hortifruti. Então, a gente chama que eles têm um banco de talentos, né? A gente tem nossos currículos, eles nos mandam as vagas e a gente manda para eles os currículos que a gente acha que faz mais sentido para aquele perfil, né? É como se fosse um RH dentro da Cruz Vermelha. Aí eles mandam o contato e eles entram em contato com essas pessoas, né? Marcam uma entrevista. Então, assim, é bem legal, só que a língua é uma barreira, né? Isso que você estava falando aí ao longo da sua apresentação, a língua acaba sendo uma barreira bem grande. Mas a gente vê ali, até pode ser até um tema de pesquisa também, que eles tentam muito. Eles fazem de tudo para conseguir entender o que ele está falando, o que está conseguindo explicar, o que ele está querendo escrever. Então, tem uma sede, né, ali dentro também de querer aprender. Infelizmente, muitas pessoas não têm paciência, né? Mas ali a gente sempre tenta buscar com que eles, de alguma forma, sejam entendidos, né? Então, por exemplo, no RLF, os voluntários do RLF, por exemplo, é necessário ter uma língua, né? Justamente para ter esse contato e quando não chegar na Cruz Vermelha ser uma barreira também. E a gente pensa em fazer lá na Cruz Vermelha o curso de português também, que a gente sabe que é uma necessidade, só que requer um pouquinho de logística. E lá a gente tem cursos comunitários, como cuidador de idosos e cuidador de crianças. Porque a gente sabe que, você falou do SOS Aldeias Infantis, né? A gente fez uma visita lá e eles falaram que lá no SOS eles têm 3 meses para poder ficar. E eles precisam arrumar um trabalho que seja rápido, né? Que não precise de uma especialização, né? Uma capacitação, mas que eles consigam um trabalho rápido para eles poderem sair dali. E a gente tem esses cursos de cuidador de idosos e de crianças, porque a gente sabe que são famílias numerosas, muitos vivem em comunidades, provavelmente ali no Morro do Banco, né? E eles fazem esse curso de 20, 30 horas, eles têm um certificado e eles conseguem, né, ter uma taxa, assim, mais ou menos de 50%, 60% de inserção laboral, né, dentro dessa temática. E a ideia é que isso para 2022 a gente consiga aí, voltar mesmo com os cursos de primeiros socorros, por exemplo, com uma oficina
semanal de currículos. Então, acho que eu já falei um pouquinho demais, muito tempo, mas é um pouquinho do que a gente vem fazendo hoje lá na Cruz Vermelha, na filial do Rio de Janeiro. Então, para quem tenha contato com imigrante refugiado, que tenha precisando de algum suporte, podem encaminhar para a gente também, que a gente faz todo esse aparato, inclusive de PSP. Né? Eu sou psicóloga, e a gente faz essa parte de primeiro socorro psicológico também, que às vezes eles só precisam ser ouvidos, né? Às vezes eles só precisam ser abraçados, serem vistos. Né? Às vezes não precisam nada, eles precisam ser vistos, porque lá fora eles são invisíveis, são ignorados. Eles são vistos como os estrangeiros, né? O que está roubando o meu lugar aqui. Então, é um pouquinho aí que a gente faz lá aqui na Cruz Vermelha. E obrigada aí pelo espaço de poder falar um pouquinho do RLF. Não sei se todo mundo conhecia essa parte da Cruz Vermelha, mas a aula foi incrível. E eu até falei aqui no chat que mesmo o curso no início já está sendo de grande valia lá para o RLF, desde pensar em ações futuras de acolhimento, de melhoria, não só para refugiados e imigrantes, mas vítimas de desastres e guerras civis. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Ariel, a sua contribuição aí por compartilhar também um pouquinho do seu trabalho. E já está na nossa rede, né, Ana? Já está incluída na nossa rede de trabalho, com certeza. Sinta-se à vontade. E você dizer, né, assim, que o curso vai contribuir com a sua prática, acho que a gente já conseguiu muita coisa, né, Ana, assim, de fazer que esse curso de extensão, ele gere, de fato, frutos na prática daqueles que estão participando aqui. Muito bom. Samara, você... Eu queria fazer uma pergunta para a Samara, como ela já começou entrando direto na temática da aula, Samara, eu queria saber um pouquinho o que você está pesquisando no doutorado. Você falou que desde a sua graduação você é envolvida, né, com a temática. Então, o que você pesquisou no mestrado e agora no doutorado, como é que você encaminhou o seu trabalho? Tá certo. Obrigada pela pergunta. Primeiramente, parabéns, tá, Ariel? E depois eu queria até, se possível, que você pudesse compartilhar conosco algum contato direto, né, com a Cruz Vermelha, para, enfim, os nossos atendimentos, se possível, a gente está encaminhando. A gente tem alguns números, pelo menos eu falo das experiências que eu tenho, enfim, de encaminhamento por e-mail, alguma questão específica, tem um WhatsApp que eu já vi também sobre voluntariado, informações sobre os cursos, mas se tiver algum contato específico que você puder compartilhar, muito bem-vindo, tá? Eu gostaria muito de saber e a gente até poder trocar, me coloco até à disposição. E que bom que esse curso está contribuindo de alguma forma e que minha fala no dia de hoje foi de valia aí para a tua experiência profissional também, tá? E parabéns aí pela tua chegada na Cruz Vermelha, eu acompanho há um certo tempo e fico feliz de vocês estarem voltando, né? Na realidade, eu acho que nunca pararam, mas voltarem de uma forma assim forte, importante, presente, né? No trabalho com a população migrante. Ana, muito obrigada pela pergunta, tá? Bom, lá na graduação, em 2014, né, na UFRJ, eu fiz uma aproximação ao tema refugiados e direitos. Então, ali eu me dediquei a compreender exatamente o que era a categoria refúgio, né, quem eram os refugiados no Brasil e o que eles poderiam acessar, quais eram os seus direitos no território brasileiro. Na época, eu fiz uma pesquisa de campo, na realidade, com uma observação participante, participei de muitos projetos, pesquisas, enfim, ações que visavam compreender e discutir a temática do refúgio, que já era candente naquele momento, já era muito expressiva, porém, pelo menos na minha categoria profissional, a gente discutia pouco, ainda discute pouco sobre essa temática. A gente vê o refúgio, né, e a migração como uma expressão da questão social, isso é um ponto. E quando a gente vê exatamente como uma expressão da questão social, a gente vê que é um instrumento, um objeto de trabalho, um objeto de intervenção do nosso trabalho. Então, compreender o refúgio e a migração como um objeto de intervenção do nosso trabalho, ele é importante, é daí que eu vou partir para justamente compreender o refúgio na atualidade lá em 2014 e defendo o TCC em 2015. No mestrado, logo depois, né, da graduação, eu passo para o mestrado na UF, eu queria justamente compreender o território e falar sobre desenvolvimento regional. Eu me dedico a compreender o imperialismo, né, a fase superior do capitalismo, que é justamente esse momento que vivenciamos, como o chão histórico do refúgio. Eu não abordei isso muito, eu achava que nessa apresentação não cabia, né, até porque é uma dissertação,
né? E aí tem toda uma análise, né, para a gente compreender, e eu não gostaria de falar isso de forma simplória, mas eu busco compreender esse chão histórico aí do refúgio, justamente compreendendo desde as grandes guerras mundiais, exatamente esse estágio superior do capitalismo, e que isso influencia nos deslocamentos forçados, tá? Só que eu não falo só disso, eu boto isso como pano de fundo lá no mestrado e vou me dedicar a compreender a política de atendimento ao refugiado no estado do Rio de Janeiro. Então, ali eu vou realizar um trabalho, conheço um pouco do trabalho da Cruz Vermelha, da Viva Rio, da Caritas, enfim, eu obtenho informações em documentos que a gente tem aí divulgados nas nossas redes. Hoje a gente tem muito mais material aí, material do MDS, enfim, que a gente consegue identificar o trabalho com a população migrante. Maravilhoso, foi muito bom, foi ótima a experiência no mestrado. Então, foi o Imperialismo como Chão Histórico do Refúgio, uma análise da política de atendimento ao refugiado no Rio de Janeiro. Tá? Isso lá no mestrado, orientado pela Marcela Soares, que discute tráfico de pessoas. E chego no doutorado também, foi uma coisa emendada na outra. Aí eu já chego no doutorado e, sabe aquela sede de aluno? Não, quero pesquisar, quero aprofundar, que agora não deu para falar sobre tudo isso, então agora eu quero falar sobre isso. E aí eu chego justamente no momento que eu me sinto muito contente, que é justamente analisar o trabalho profissional do assistente social frente à população refugiada, compreendendo o processo de luta na garantia de direitos da população migrante. E aí eu estou fazendo uma pesquisa aí de campo, entrevistando os assistentes sociais no âmbito da proteção especial, né, nos CREAs, nos centros POPs do Rio de Janeiro, e aí eu me limito à cidade do Rio de Janeiro, porque não dá para falar de estado, e teria muita coisa na cidade do Rio de Janeiro, compreender o trabalho desses profissionais. Eu estou muito feliz na UERJ em fazer esse trabalho, mais uma vez por todas as experiências nas universidades que eu já passei. Estou muito feliz dessa experiência lá na UERJ, tem me rendido bons frutos, né? E tem me feito pensar cada vez mais na minha atuação profissional. Hoje, a temática do refúgio, ela tem sido cada vez mais abordada na minha categoria profissional. Isso é importante a gente pensar e refletir junto, mas muitos profissionais estão na ponta atuando, né? E a minha proposta é poder, de alguma forma, contribuir, né? Desenvolver algumas oficinas, atividades aí que eu possa estar compartilhando experiências de trabalho e o próprio conhecimento adquirido também nesse tema. Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí tem muita coisa nesses anos todos. O que você acha que mais falta, a partir da sua experiência, do seu estudo, né, do seu trabalho de campo, que mais falta na cidade do Rio ou no estado do Rio de Janeiro para que aconteça aquela primeira fase que você colocou no trabalho com refugiados ou migrantes, que é o acolhimento? Essa é uma pergunta. A outra, você pode falar um pouquinho mais sobre a diferença entre integração local e reassentamento? Eles parecem termos muito, muito próximos, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo. Só anotando para não me perder. Bom, eu até tenho falado isso às vezes quando a gente dialoga com alguns profissionais, né? Sobre da gente poder dizer o que seria esse acolhimento, o que está faltando. Às vezes falta uma sensibilidade na temática, falta conhecimento, e isso a gente não fala de uma forma julgadora, pelo contrário, o que a gente realmente precisa é de capacitações aí voltadas para os profissionais, né? Para que eles possam compreender exatamente essa particularidade do deslocamento forçado, né? A particularidade do refúgio, da migração, compreender a legislação, né? Que é uma legislação específica, poucos conhecem, a legislação de garantia da população refugiada no território brasileiro. Então, o que eu acredito, e aí não é um julgamento, na realidade é um ponto que a gente gostaria de citar aqui, é justamente o que falta seria capacitações e sensibilização dos profissionais. É identificar, por exemplo, chegou no seu atendimento um refugiado, um imigrante, vamos compreender qual o cenário, né? Como eles chegaram até aqui, o que eles estão precisando, qual é a particularidade desse deslocamento, o que eu posso estar acionando, e aí pensar, né? O nosso trabalho, ele é interventivo, né? A gente refletir sobre essas questões são fundamentais, e não de forma imediatista, porque eu sei que o nosso trabalho, muitas vezes, é assim, a resposta imediata, mas é o processo de reflexão, da compreensão, né, da gente até sistematizar tanta informação que chega, porque
eu acredito, é muita informação para todos nós, né? Em compreender tudo isso e como acionar, né? Como eu falei, não é uma forma de bolo, tudo a gente constrói, né? O conhecimento ele é construído com o tempo. Então, lá em 2015, eu não sabia o que era o trabalho com a população refugiada. Eu tinha suposições do que poderia ser esse trabalho, eu tinha algumas hipóteses do que era esse trabalho. E à medida com o tempo que a gente vai desenvolvendo atividades voluntárias, a gente se insere em determinadas organizações, a gente pesquisa cada vez mais, a gente vai se sensibilizando e compreendendo cada vez mais um pouquinho mais do trabalho do outro, porque à medida que eu compreendo o trabalho do colega profissional no âmbito jurídico, eu compreendo qual é exatamente o foco do trabalho dele, eu consigo realizar um encaminhamento efetivo, interessante para isso, né? Então, eu penso exatamente nessa sensibilização e no conhecimento, que eles são fundamentais para que esse acolhimento exatamente aconteça, porque às vezes a escuta não está atenta, o acolhimento com a rotina de trabalho, com tantas demandas no CRAS, no CREAS, né, diversos atendimentos, metas para bater, como é que identificar a questão do refugiado, do imigrante, né? Então, não, vamos parar, vamos pensar junto, vamos fazer reunião de equipe, vamos pensar, vamos trabalhar de forma inter e multi, vamos dialogar para que a gente, né, venha realizar um trabalho bacana, né, diferenciado. E com relação, quando você perguntou, integração e reassentamento, parecem coisas muito próximas, mas o momento da integração é exatamente esse momento que a gente vivencia, do processo do acesso à garantia de direitos. O reassentamento, essa pessoa chegou, ela quer se estabelecer, ela não tem pretensões de retornar, ela está buscando se integrar nesse território, sim, mas ele está buscando ser reassentado num programa específico do Acnur. Né? Eu não posso voltar para o meu território de origem, eu estou em situação de perigo, eu não posso ser identificado, eu não posso ser reconhecido, né? Eu tenho que ter a minha identidade preservada e eu quero ficar aqui e me instalar aqui. Então, eu estou sendo reassentado no território brasileiro, o que não impede que ele esteja perpassado o processo da integração local, porque com certeza até quem solicita repatriação voluntária, em algum momento já foi integrado nessa sociedade. Pode ser que não também, mas em sua maioria ele já foi integrado, né, acessando a documentação, acessando as políticas públicas e assim vai. Muito bom. Eu iria pedir para a Samara comentar uma temática que eu separei aqui, mas queria saber se alguém aqui do grupo, da turma, tem algum comentário a fazer, algum questionamento? Boa noite, bem, Fábio. Eu queria só pontuar, interessante, o Jairo falou, e hoje ouvimos de novo a questão da necessidade do idioma, né, cara? Como isso é sério. Porque parece tão óbvio, né? Mas estou só lembrando o quanto isso é necessário, assim. Dá vontade de se envolver mais. Eu acho uma demanda muito louca, mas o que fazer para os cursos, esses cursos, eles não dão nenhum suporte, não, meninas, trabalham tanto na Cruz Vermelha como a Samara. Algum desses cursos dão algum suporte a vocês para esse trabalho com idioma? Ou não existe apoio nenhum nos cursos de idiomas? Desculpa, bom, vou ver se eu consigo compreender. Se existe algum apoio dos organismos internacionais, por exemplo? Não, desculpa, Samara, não me expressei bem. Eu estou vendo que a demanda, tanto na aula da semana passada como a tua aula, e também depois quando a Ariel aí falou do Cruz Vermelha, a questão do idioma, como faz falta. E lógico, é óbvio, né? Mas uma pessoa tem um refugiado, um imigrante, um acolhido está aqui sem ter como se comunicar. Algum dessas organizações de cursos de idiomas, tipo, sei lá, CCA, Wizard, sei lá, esses cursos, nenhum deles dá algum apoio a vocês, algum suporte, oferecendo alguma bolsa, algo parecido, para que eles tenham acesso ao idioma? Existe alguma possibilidade disso ou não? Pode existir essa possibilidade, mas até onde vai meu conhecimento, geralmente essas escolas de idiomas não se envolvem. Geralmente, pode ser uma parceria com o próprio Acnur, material que as instituições geralmente utilizam. A própria UERJ tem um material próprio desenvolvido que a Caritas, né, absorve e consegue, com uma parceria muito bacana com a UERJ, oferecer as aulas de português para
os imigrantes e refugiados atendidos, na realidade, refugiados, eles atendem especificamente a população refugiada, e, sobretudo, o próprio Acnur, que tem material, salvo engano, que é Portas Abertas, que é um material muito utilizado nas instituições como um material de condução das aulas de português. São aulas que buscam, né, trazer informações, né, sobre a cultura brasileira, sobre o conhecimento dessa nova língua, mas não descolado do conhecimento da cultura, né, desse território. Então, é um conjunto, né? E geralmente são iniciativas particulares das instituições que tendem aí a desenvolver uma escola, digamos assim, de idiomas, geralmente muito difícil conseguir certificação, isso é um probleminha lá na frente, quando eles querem tentar a naturalização, e se faz necessária a proficiência em língua portuguesa, e aí, bom, os certificados, geralmente, desses pequenos cursos não são suficientes para isso, mas tem uma possibilidade, que é o CLAC, da UFRJ, né, que é o curso de Línguas Abertas à Comunidade, e que oferece curso de idiomas para a população migrante. Então, é um excelente trabalho, e esse certificado é aceito, por exemplo, no processo de naturalização, que é reconhecido pelo MEC. Então, eles têm os módulos, né? É o nível básico, o nível intermediário, enfim, vão avançando aí, e assim eles conseguem um excelente curso, uma excelente referência. Tá? Nos Estados Unidos tem o que chamamos de ESL, né? English Second Language, inglês como segunda língua, que é oferecido em várias universidades de forma gratuita para imigrantes. Tem algo parecido com isso também aqui, pela UFRJ, pelo que eu entendi, é isso, não? Só para tentar entender, porque eu já conheci alguns imigrantes perto de mim aqui na Baixada já, mas eu percebo que eles estão muito pouco assistidos realmente. Essa ideia do idioma, se houver alguma universidade que dê suporte, seria muito interessante. Né? Stefânia, aqui em Nova Iguaçu, a Caritas oferece curso de línguas para em Nova Iguaçu, para migrantes. A Caritas apoia muito, né? Muito. É uma grande referência, né, no trabalho na região. Você conhece, Ariel? Não, então, eu ia falar justamente do CLAC, e até botaram aqui no chat o Abraço Cultural, que agora vai dar aula também de português para imigrante, mas em relação à Cruz Vermelha, a gente tinha 2 professores, na verdade, eles davam, o que falou, né, sobre o certificado. Eles davam aula de português como um apoio mesmo, visando que era uma barreira, né, não tinha lá um diploma no final. E quem dava essas aulas eram voluntários da Cruz Vermelha, que eram professores de português, que eram da CLAC da UFRJ. Então, eles que davam esse apoio para a gente. Mas essa questão com escola de idioma é muito burocrático. Pelo menos ele já tentou lá na Cruz Vermelha, e assim, é bem burocrático. Essa parceria, assim, né? Também tenho exatamente o mesmo conhecimento que você. É bem burocrático. E tem um exame também, que é o exame do CELP-BRAS, né? Que na realidade é só o exame, que muitos deles precisam, né, exatamente da certificação e buscam fazer esse exame. E aí muitos tentam justamente realizar essa prova através do conhecimento adquirido nas instituições, né, Ariel? Nos cursos, enfim, seja do CLAC, da Caritas. Que bom saber do Abraço Cultural, não sabia até então. O Abraço Cultural ele oferecia aulas de línguas ministradas pelos próprios refugiados e imigrantes, né? Diferentes línguas, né? Inglês, árabe, né, Ariel? Espanhol. Bom saber agora que vai ter de português também, né? Isso. É maravilhoso. Não, e assim, eu indico super o Abraço Cultural, assim, para quem não conhece, é incrível. Então, vale super a pena, assim, com relação também com os outros cursos de língua, assim, a didática deles é uma outra visão, né? Então, para quem não conhece, super indico entrar aí no site, eles têm o Instagram, e no Instagram deles, eles sempre colocam os posts de conhecimento, dessa diferenciação, o que é refugiado, o que é imigrante. Então, é bem legal. Muito bom, meninas. Tem uma mãozinha levantada da Regiane Alexandre. Você quer comentar alguma coisa, Regiane? Olá, pessoal. Boa noite. A gente está te ouvindo bem baixinho. Consegue aumentar mais a voz? Melhorou? Perfeito, agora. Então tá. Primeiro, dá uma boa noite. Boa noite. O curso está maravilhoso. Uma palestra maravilhosa. Estou aqui anotando tudo e mais um pouco. Bem, eu trabalho com população migrante refugiada aqui
na cidade de Guarulhos, né, pelo governo municipal. E eu quero aqui só compartilhar com vocês duas questões. A primeira é que nós firmamos parceria para curso de português com o SESC e o SENAC. Então, o Sistema S tem, então, de repente, aqueles que desejarem aí, podem fazer contato, né, nos seus respectivos territórios, que eu tenho certeza que essa iniciativa poderá ser estendida, assim como nós já fizemos com outras ONGs que trabalham com migrantes e refugiados. Mas, em termos de inclusão institucional, eu sugiro um acesso no site da Coordenação de Políticas para Imigrantes e Trabalho Decente da Prefeitura de São Paulo. Lá eles têm inseridos na grade curricular nível municipal o curso Portas Abertas. Então, pode ser aí uma fonte de consulta, né? Essa dica aí para quem deseja, né, mais informações. Mas, de fato, a questão linguística ela é uma grande barreira, porque sem uma escuta especializada, né, uma escuta que você possa identificar as demandas dessa população e o seu respectivo encaminhamento, o atendimento fica falho, já na sua essência, já no seu início. Por isso, é necessário, sim, investir em cursos de idioma português. Okay? Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns aí pela grande iniciativa. Nós que agradecemos sua participação. Samara, você tinha falado sobre uma dificuldade, né, que existe em relação aos dados sistematizados, né, que é um problema para se estudar nessa movimentação da população refugiada. Eu fiquei pensando, na verdade, isso não é um problema só nessa área de trabalho, de pesquisa, né? Dados sistematizados é um problema do Brasil, né? O Brasil, em todas as suas instâncias, né, em todas as suas áreas de pesquisa, a gente pesquisa sobre violência, e esse é um problema muito sério, né? A gente não consegue se movimentar melhor, né, fazer intervenções de forma mais planejada e que dê, né, que prevejam uma possibilidade de melhor funcionamento, porque não existem dados sistematizados a nível municipal, né, estadual, enfim, a gente tem as organizações que fazem as notificações, que ajudam muito, mas quando a gente vai fazer um trabalho mais capilar nos municípios, né, em parceria com conselhos tutelares, né, ou com a própria vara da família, a gente não consegue acessar os dados porque não existem dados sistematizados. Então, existem problemas no Brasil que são crônicos, como também a falta de capacitação, né, que dificulta muito a manutenção do trabalho em rede. O Brasil também tem essas dificuldades em todas as áreas de trabalho, né? E a gente precisa pensar juntos mais sobre isso, né? A ideia, inclusive, da gente estar desenvolvendo esse curso era para aumentar a capacitação, né? Especificamente nessa área, mas tem sido uma missão nossa do Levica, em função de estudos e pesquisas que a gente tem feito sobre a dificuldade nossa de criação de rede, de manutenção dela, né, na oferta de cursos de capacitação para melhorar esse problema, infelizmente, né? Pessoal, as referências, né, que a Samara trouxe para a gente, assim como a sua pesquisa de dissertação, né, de mestrado, o artigo também, está tudo incluído, tá? Os links de acesso no conteúdo, no programa, né, que nós temos, e já está lá no WhatsApp, tá bom? No grupo do WhatsApp que vocês têm acesso, então podem ir lá, entrar, acessar na segunda aula, que os links estarão disponíveis. Também está aqui no nosso chat a lista de presença, tá bom? Não esqueçam de preencher. Tem gente que não está no grupo, então vou pedir para a Ellen colocar o link do nosso grupo do WhatsApp, tá bom?
acho que são essas informações mais administrativas. Eu gostaria de, por conta, né, do nosso tempo, gostaria de agradecer muito a Samara, acho que foram importantes e valiosas, né, informações. Conseguimos dar conta, né, um pouquinho dessa temática. Nós temos aí algumas aulas para acrescentar, né, tudo que já foi discutido até esse momento. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e gostaria que a Samara desse também uma palavrinha final para a gente. Claro, com prazer. Eu agradeço muito essa possibilidade, essa oportunidade de troca. É tão bom, né? Eu estava sentindo falta disso, de preparar um material para pensar junto, para trabalhar, sobretudo no dia a dia, sempre, né? No trabalho profissional, a gente sempre tem possibilidade de trocar com profissionais, enfim, pensar junto, mas quando a gente está falando de uma capacitação, é um esforço, né, que a gente empreende para ser o mais claro possível, né, para pensar junto, para traçar estratégias. E eu fico tão feliz, né, de poder ter contribuído minimamente aí nesse curso de extensão, compartilhar ideias, compartilhar experiências, estratégias. A gente só pode pensar, né, em tentar atender a demanda real que está chegando quando a gente planeja, quando a gente exatamente consegue pensar sobre o que a gente pretende executar, né? Às vezes a gente pensa, tem muitas ideias, mas qual é a demanda real daquele momento, né? O que a gente realmente precisa desenvolver para atender, de fato, a demanda que está chegando no Rio de Janeiro, né? Como a gente pode acionar os nossos pares aí e estar fazendo um trabalho em rede? Eu quis, né, trazer muito essa questão do trabalho em rede justamente porque a todo tempo, né, todo esse momento que eu estou trabalhando, estudando e pesquisando, o que seria da minha pesquisa, o que seria do meu trabalho, o que seria de tudo isso que eu consegui acumular se não fosse trabalho em rede, se não fosse compartilhamento de ideias, cursos de extensão, qualificações profissionais. Então, agradeço muito esse espaço, parabenizo, né, a iniciativa, né, do Levi, quem está desenvolvendo, agradeço esse convite, me coloco à disposição, estou no e-mail, posso compartilhar no WhatsApp. Enfim, eu fico muito feliz mesmo. Espero realmente ter contribuído. O que mais vocês tiverem de dúvidas, enfim. Eu sei que o momento é curto, às vezes a gente tem muitas ideias, muitas perguntas, mas não dá tempo de responder tudo aqui. E às vezes eu me estendo porque eu sou muito empolgada com o tema. Então, a gente pode reservar em outro momento. Tá bom? Mas muito obrigada por todas as ideias que vocês também vão compartilhar ao longo desse curso. Estou ansiosa para o que irei ouvir aqui com vocês. Tá? Parabéns, Ana, e todos do Levica por essa iniciativa. Um abraço em todos, saúde, que a gente possa atravessar essa pandemia logo, acabar com esse momento tão desafiador, tão preocupante também. Não acabou a pandemia. E é um outro fator tão importante que a gente gostaria muito de ver ao longo dessa capacitação, da gente pensar o que é o trabalho, né, com a população refugiada, e eu me coloco à disposição na pandemia, como tem sido desafiador também. Um abraço em todos. Com afeto, tá? Obrigada. Sentimos aí, então, né, cada um no celular, um abraço, né, da Samara. Muito obrigada. Acho que a gente vai sair daqui hoje bem feliz mesmo com o acréscimo. E aqui no chat, só elogios para você. Tá muito bom? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Ao WhatsApp, né? Maiores informações serão ditas lá. Bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Samara. Boa noite. Beijo. Valeu mesmo. Obrigada.